Do Coutinho, começamos com você. Bom dia, bem-vindo. Vamos aos gráficos. Bom dia, lindão. Bom dia a todo mundo. Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Olha só, começando com os gráficos na tela, índice do seu lado esquerdo. Nosso corte, 140, 960, linha amarela. A priori, tudo sob controle, mantém altista. Na verdade, eu cantei altista, mas o mercado lateralizou praticamente a semana toda, né? Então vamos ver, ainda isso aqui pode ser um envelopezinho de alta. A Zeda abaixo de 140, 960. Uma coisa que eu falei durante a semana é que realmente está ruim no gráfico, então day traders de plantão atentos. Vou manter altista por dentro desse canal. Dólar, esse mais final, sob controle, altista. Perdeu R$ 5,524, objetivo R$ 5,451. Valeu, Coutinho. Aproveita, pega o teu fone de ouvido, dá uma porrada nele que tá meio flutuando o som aí, Coutinho. Eu quero que você desconte toda a raiva que você não tem, porque você é doce, um coração levíssimo. Mas supondo que você tivesse raiva, pega o fone, dá uma boa porrada assim no microfone. Pá! Isso. Aí o áudio vai ficar bom. Às 9h04, Guilherme Cunha, bem-vindo, bom dia, vamos à sua leitura. O pai tirou a barba. Você viu, Léo? Eita, tava ruim, né? Tava com cara de mendigo trader, né? Aí não dá. Transmissão ao vivo, tem que estar mais, né? Olha a luz como já transmite a alegria que contagia. E bora lá, Léo, começar essa sexta-feira que tem toda essa repercussão do feriadão, vai deixar muita gente cafusa nesse começo de sexta-feira, e a única coisa que eu consigo enxergar é $1 subindo no começo do dia para apanhar, né? Então o cenário da política monetária dá uma bela de uma controlada em qualquer perspectiva mais negativa para o câmbio, só que nada cai numa linha reta. Então é bom que ele suba durante essa primeira uma hora inteira, vá buscar resistências primeiro, para depois atrair uma perspectiva de ponta mais vendedora. Agora o índice, apesar de um cenário técnico muito favorável para uma movimentação altista, todo o contexto me faz acreditar fortemente que não há possibilidade nessa sexta-feira de um índice subir, tá? Então, quando a gente olha para o feriadão, como é que foi, olhando o mercado internacional, a aversão a risco, eu não consigo ver tanto o comunicado do Copom, como também seja lá o Irã, falando da parte nuclear, mudando essa má digestão que nós tivemos no mercado em um cenário global. Sexta-feira, de novo, a gente não tem nada decidido na ponta do conflito. Eu acredito que o índice seja o mais fácil também de subir, conseguir obter um cenário de venda, tá? Então o dólar mais fácil, política monetária pressiona, as condições da tese é mais fácil de argumentar. O índice é um pouco mais enviesado pelo exterior, mas eu particularmente não consigo ver possibilidade de alta para o mesmo. 9,7. Então, em relação ao dólar, é difícil enxergar um roteiro diferente do seu. Dá pra gente comprar essa embalagem muito facilmente, porque os ventos já eram favoráveis para um dólar mais fraco no Brasil. Soma-se a esses ventos um custo de capital ainda mais elevado e uma promessa de que o custo de capital se mantém elevado por mais tempo. Então o roteiro ele fica relativamente previsível de um dólar mais fraco, vejamos se o mercado entrega isso. Em relação ao índice, eu vejo você com um cenário um pouco mais nebuloso, porque me parece que é o personagem de mais difícil leitura mesmo. O Indifut nesse momento, Gui, tem 0,05% de marcha ré. Nem ele sabe para onde vai. É uma abertura muito contida em termos direcionais. Você prefere ficar com qual verdade? Tem duas. Tem várias, mas duas são as principais. Uma verdade é, o mercado vai apertar o botão de venda no Indifut. Porque o mercado, e você estava nessa ala, estava enxergando, ou parte do mercado, você estava nessa parte, estava enxergando uma Selic que parasse em 14,75 e estava enxergando o corte de juros para o final deste ano. Então, eu aperto o botão de venda, enquanto a moeda americana passa a atuar levemente no terreno de alta. Mas tem uma outra ala, Gui. Tem a ala que quer apertar o botão de compra do Ibovespa Futuro. Porque apesar de não estar claro quando começa a haver corte, vê pelo menos o anúncio do fim do ciclo de alta. E isso já é um motivador. Entre as duas alas, você fica onde?
Na dúvida vende, viu, Léo? Porque, beleza, vai cair os juros no fim do ciclo, mas isso também já era programado. Esse 0,25 que pra mim, desculpa a palavra, foi a maior palhaçada que eu vi no mercado financeiro desde a pandemia. Então, não vejo essa ala dos comprados conseguir ser vencedora, porque está sendo comunicado uma queda de Selic aqui do Brasil. Deixa eu estourar uma bomba um pouco mais forte lá fora para ver se não muda esse discurso. Então, sinceramente, tá mais fácil, tá? Para mim, sinceramente, é muito mais... o que eu ouvi outras pessoas já falando da alta, eu vou ter que ir pro outro lado. Para mim tá muito mais fácil a gente chegar no final do pregão hoje, 18h30, com uma barra vermelha no diário, do que a compra da queda dos juros aí. Esses 15%, de novo, a gente falou que esse 0,25 não mudaria nada, mas não tinha por que ter existido. Existiu um comunicado que deixa aí em aberto, né, na verdade, as expectativas a depender dessa contabilidade aí. Sinceramente, bagunça que foi feita aqui na política monetária aí nesse comunicado não é agradável, e lá fora tá pegando fogo, eu tava ouvindo também a Camilinha falando, a Nasdaq, né, deu uma porrada para cima, o petróleo deu uma porrada para baixo aí em 10 minutos antes da nossa abertura, mas o consolidado do feriado foi ruim, bolsa para baixo, Léo. De fato, a gente vai falar já sobre o tempero internacional contigo, vai voltar a repercutir o terreno internacional. O INDIFUT, ele começa a encontrar um direcional e coerente com a tua percepção, Gui, porque é o INDIFUT que vai buscando mínimas. Nós temos 0,25% de marcha ré, 141.290 pontos. Mas, Gui, agora está na hora de endereçar uma pergunta mais central ao teor do comunicado, para a gente colher a tua percepção. Porque eu vou deixar no ar, eu preciso atualizar os gráficos com o Coutinho, ainda mais depois que o INDIFUT encontrou o direcional, mas já vou deixar a pergunta no ar para você. Você tinha o call dos 14,75, o fim de ciclo e o call de corte de juros até o final do ano. Tô deduzindo qual que é o teu posicionamento depois desse seu último comentário, mas ainda assim vou explicitar aqui, vou perguntar. Fomos a 15, período prolongado, comitê deixando a porta aberta em não hesitar a subir juros. Claramente o comitê quis empurrar com a barriga qualquer sensação que o mercado quisesse precificar de corte de juros. Como é que está o seu racional e você abandonou a tese de corte de juros até o final desse ano? Volto com você em instantes. Temos 9 horas com 11 minutos. Coutinho, dólar 0 a 0. A notícia não está no dólar. 0,06% de marcha ré. Mas o índice chegou a cair 0,25. Aí já começou a dar uma encorpadinha. Traz pra gente o seu olhar. Leozinho, as figuras seguem ruim ainda, tá? Se você olhar o dólar tá aqui do lado direito, em cima desse suporte, é R$ 5,480. Então, assim, ele tem um longo envelope de baixa, mas agora resolveu acordar e dar uma repicadinha. Então, aqui, trade de compra especulativa sob suporte, talvez. De novo, figura ruim. O índice, que você alerta do lado esquerdo, esse sim, vai numa convergência, tem aqui aquele suporte 140.960, figura igualmente ruim, está aqui numa figura de convergência, está apertando aqui um movimento, também, de novo, né, pegou um pouquinho de direção para baixo, mas para mim ainda não significa nada. Eu seria mais comedido no índice, o dólar, ok, quem quiser arriscar um pouquinho mais. Obrigado, Coutinho. Vamos lá, Gui. Eu levantei na grande área. Cabeceia pro gol. Não, vai ter que ser agora um Botafogo da vida pra gente conseguir fazer a trajetória da política monetária que era mais clara no começo desse semestre, né, virada de semestre, do que agora. Então, continuo acreditando na queda dos juros durante esse ano, continuo acreditando no cenário de bolsa mais forte para esse ano, porém vai ter que traduzir isso num cenário dos próximos capítulos, principalmente de fora para dentro, tá, Léo? Então tem coisas que a gente não controla, esse é o grande X da questão. E o que não está sob o nosso controle acaba sendo esse movimento do externo, que nos ajudou muito, agora atrapalha, né? Então essa é a verdade. Como que a Bolsa foi para as máximas históricas aqui? Porque o Brasil estava incrível? Não, porque o cenário lá fora corroborou bastante para esse movimento. Por que que hoje eu corneto, de novo eu vou falar, muito fácil a minha colocação, é para baixo a Bolsa hoje. Pô, Gui, mas cuidado que você está falando, o gráfico não demonstra isso. Não, é para baixo, porque o Brasil hoje tem as suas dificuldades, a gente teve falas polêmicas aí também a respeito do IOF e tudo mais, e lá fora é a indecisão da indecisão. Se a gente acha
acha que às vezes muito louco o Brasilzão, eu acordei lendo que o Trump ia se autocandidatar para poder entrar lá no Fed. Pô, que loucura. Então o cenário global também tá muito louco e isso impede com que a gente numa sexta-feira, após um feriado como o que a gente participou de Super Quarta, acreditar num apetite a risco, né? Então eu mudei um pouco a resposta, mas qual que é o sentido de a gente olhar para um apetite a risco numa sexta-feira, né? Você quer dormir comprado com o risco do sábado e domingo? Eu acho muito difícil. E já na nossa política monetária é necessário a queda de juros. Esse é o X da questão, não tinha por que ter subido. Então tem que cair, tudo que sobe sem sentido tem que cair. Só que agora, como não é um cenário que o mercado precifique, sim é uma decisão humana, fica no tempo do humano aí da política monetária brasileira. Tudo que sobe sem sentido tem que cair, vide Vale. Vocês lembram que Vale? A gente não entendeu. Eu lembro que eu encerrei o Manhã TC News dizendo assim, Vale, por que sobe 3 e cacetada por cento? Me fala, Vale. Não falou. No dia seguinte caiu 4. Vale fechou a quarta-feira, ó, caindo 0,33, fechou em 51,24. Ah, nem imaginava que a gente ia comentar isso, mas me inspirei aqui no comentário do Gui. Ó lá. Coutinho, dá um zoom maior. Deixa só o gráfico de Vale, por favor, irmão. Isso, e dá um zoom maior nesses últimos candles. Tá vendo? Aquele candle verdão ali foi o da alta de 3. E aí o candle vermelhão na sequência, exatamente esse que o Coutinho tá sublinhando agora, é o da queda de 4, que foi seguida por mais uma quedinha de 0,33 na última quarta-feira. Gráfico bem bagunçado de Vale, hein, Coutinho? Tá horroroso, o gráfico de Vale reflete praticamente o gráfico de Apple. Longa lateralização com cunho baixista, a perda de 5,221 muito ruim, leva a Vale a R$ 48,96. Quem está comprado em Vale está mal comprado, e aí tem que ficar atento porque o 51, da forma que tá, vira fácil 48. Pois é, R$ 48,00, hein? Você já imaginou? Vale a R$ 48,00. Na tela para você agora o dólar e o índice moeda americana em R$ 5,496. O Ibovespa Futuro caindo 0,18%, cota 141.360 pontos. TC News, seu resultado é nossa marca. O Profit Ultra é a plataforma do trader, completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. 9h16. Agora, cenário internacional. Deixa eu trazer de novo a Camila Nascimento aqui para nossa conversa. Cá, a gente vai te ouvir em dois tempos, em duas frentes. A primeira é uma atualização, vamos colocar todo mundo na mesma página, cá, o show é seu, para a gente explicar para as pessoas como foi essa última hora na cobertura do conflito entre Israel e Irã. O que eu adianto para vocês é que duas camadas se somaram. O posicionamento da Casa Branca, que alega 2 semanas para que se chegue a um entendimento sobre se os Estados Unidos entram diretamente ou não no conflito entre Israel e Irã. Estas 2 semanas, que acabam acenando para negociação, diplomacia, denominador comum, conversa com o Irã, essas 2 semanas, ou o anúncio delas, já foi suficiente para encorpar o apetite pelo risco. Só que somou-se a esta camada declarações de um alto representante iraniano, segundo o qual o país está disposto a discutir e a revisitar o seu programa nuclear, o que é um outro aceno na igual direção, na mesma direção de negociação, busca por denominador comum, etc, etc, etc. Cá, vamos aos detalhes e às informações à vontade. Então, nessa manhã, o alto funcionário iraniano disse que o Irã está pronto para discutir limitações ao seu enriquecimento de urânio. Ele também falou que o papel das potências agora é mais proeminente, se referindo à Europa, já que o Teherã não está mais disposto a se envolver com os Estados Unidos em meio aos ataques israelenses. Ele destacou também que é preciso ouvir a iniciativa dos países europeus sobre a questão nuclear, por conta disso. Por outro lado, ele afirmou que o enriquecimento zero de urânio, sem dúvida, é algo que está fora, está descartado, especialmente agora sobre os ataques de Israel. E só para atualizar do lado de Israel,
O exército de Israel anunciou que está fazendo novos ataques nas regiões oeste e central do Irã, segundo um comunicado divulgado nesta sexta-feira, Léo. Obrigado, Cá. Agora a gente vai fazer um passeio pela tabela da volatilidade. Vamos ver o comportamento dos principais personagens. Comecemos pelo VIX. O VIX, ele não cai. O VIX, ele despenca. 12% de marcha ré. E nós temos na dinâmica desse dia 20 de junho, 19,5 pontos para o VIX, queda de 12%. O DXY, ele já nos entregou notícias melhores. Quando eu cheguei aqui na redação para organizar o programa, o DXY estava caindo 0,40, 0,35, 0,30, estava nessa banda. Está agora caindo 0,09. É um dólar um pouco mais forte a nível global do que em comparação com minutos ou horas atrás. Isso, em alguma medida, pode limitar o fluxo de dólares para outros lugares do mundo que não os Estados Unidos. Então tem esse asterisco para a gente colocar. Olha o VIX caindo 12,3%. Aliás, mandar um abraço para o André Figueiredo, um querido amigo que o mercado financeiro me deu. A gente estava conversando ontem e ele opera só Estados Unidos, né? Eu geralmente digo para vocês que o VIX é o índice do medo e que ele reflete a volatilidade implícita dos ativos negociados no S&P 500, não é assim? E tá tudo certo. A questão que se coloca é, ok, Léo, mas o que é que mexe com a volatilidade implícita? Que o VIX mede a volatilidade implícita dos ativos do S&P 500 eu já entendi, mas o que é que mexe com essa volatilidade implícita? E aí tem muito a ver com o mercado de opções, muito a ver com o mercado de opções. Quando o mercado, ele, em função da nebulosidade, da imprevisibilidade, aposta na queda geral da renda variável e se protege através de puts, ele compra puts, portanto compra o direito de vender mais caro, entendendo que vai cair mais o preço, é aí que nós vemos geralmente o VIX disparar. Por isso que em cenários de nebulosidade, você tem a manchete índice do medo dispara. Mas tem etapas anteriores, né? O cenário é nebuloso, logo eu não enxergo um horizonte claro, logo eu não gosto de tomar risco, mais do que isso eu me protejo, compro put, e ao comprar put, portanto o direito de vender mais caro, porque eu acho que vai ficar mais barato daqui a pouco, eu vou lá e mexo com a volatilidade implícita das ações. No caso do S&P, o indicador que monitora esta volatilidade é o VIX. Pronto, conceito consolidado, vamos em frente. Yields de 2, 10 e 30 anos. Nós temos 3 pontos base e meio a 4 pontos base a mais nos pedidos de prêmio. Então a curva de juros americana, ela vai pedindo cerca de 3 pontos base e meio a mais nos prêmios em toda a extensão. O que isso aqui significa? Ora, se eu tenho alta nos rendimentos, o que eu estou tendo com o valor de face? Eu estou tendo queda em relação ao valor de face. Aqui mostra também alívio, pessoal. Isso é coerente, não é incoerente. Se eu tenho um cenário mais tranquilo, se eu tenho um cenário menos pesado, eu corro atrás do título da dívida americana ou me desfaço do título? Eu me desfaço, né? Eu quero risco. O cenário melhorou, eu me desfaço. Quando eu me desfaço, o título estava sendo negociado a um valor X, a tendência é que esse valor X caia. O preço do título cai, tá todo mundo vendendo. O que acontece por definição para equilibrar, o rendimento sobe. É exatamente isso que nós estamos vendo. Então é coerente você ter um VIX despencando e uma curva americana abrindo. O estranhamento está mais no DXY, é sobre isso que eu vou querer ouvir, inclusive, o nosso Guilherme Cunha. Cá, como é que andam os índices acionários americanos? À vontade. O S&P está subindo 1% aos 6.040 pontos, Nasdaq avança 1,28% aos 21.997 pontos, Dow Jones sobe 0,60% aos 42.566 pontos e o Russell 2000 dispara 2,31% aos 2.132 pontos, Léo. Obrigado, Cá, tudo anotado. Temos 9 horas com 22 minutos. Gui, vamos lá, a gente ouviu o sinal sonoro porque o Ibovespa Futuro renovou mínima intradiária nos 141.195 pontos. Renova de novo, agora chega a 0,33% de marcha ré, 141.140 pontos. Eu consigo enxergar a embalagem para esse Indifut negativo, sim. O dólar é que tá mais confuso, hein, Gui? Então não deixa de ser um bom gancho. Eu queria te ouvir sobre o DXY.
a moeda americana é mais forte a nível global, mesmo num cenário em que, em tese, a busca por proteção diminuiu nos últimos instantes, e o dólar aqui teimando em ficar no terreno positivo. Você enxerga que está levantando, né? O dólar está levantando para cair. Mas assim, você acha que existe a possibilidade de um boato-fato? O mercado já sabia... pelo 60-40 que essa Selic iria a 15, se antecipou a isso, foi o que trouxe o dólar para baixo dos 5,50, hoje corrige um pouquinho porque veio o fato, realiza no fato. Acho que não, viu, Léo? Sinceramente, a abertura de hoje ela é muito amarga pelo cenário do feriado e a digestão ela foi exatamente essa ressaca que a gente está assistindo aí. Você me desculpa falar, mas por que abriu tão bem assim o índice futuro? Até a falta de educação com o jovem trader que acordou cedo, louco para poder tradar, já a continuidade do movimento da baixa. Então essa dúvida não podia ter existido no índice, por exemplo. Dito isso, vamos embora acompanhar esse movimento. Dólar, ele teve toda aquela queda e aí o movimento técnico impede com que nós tenhamos um cenário de uma continuidade baixista reta, DX e o WDO, né? Então quando a gente olha para o DXY, o acumulado da queda ali foi extremo, então até para que possa cair, a gente tem que ver o movimento da alta, né? Então o cenário do dólar a gente está vendo também tudo abaixo desses 5,50, para que ele possa dar uma rasgada, a gente precisa dessa alta para depois cair. Então eu vejo que é um movimento muito mais técnico, não duvido de nada de no final das 18 horas e 30 minutos de hoje os dois estejam para baixo, só não dá para entrar na frente do dolinha por agora, né? Então quando a gente olha para o dólar, pelo menos lá no 5,526, né, mais 20 e poucos pontos aí reto ele pode ir, enquanto o índice é ladeira abaixo, Léo. Que bom que todo mundo tá com a gente. Oh, coisa boa, tô vendido e não largo esse índice tão fácil não. Então o Gui reforçando a percepção dele de Indy Foot para baixo e de dólar para baixo também. Vamos pro gráfico do Coutinho. Coutinho, então o Gui ele é operador e você é o grafista dele. Aí ele ligou para você e falou assim: Coutinho, para mim esse dólar é para baixo e esse índice é para baixo. Quais alertas você deixaria para o Gui, hein? Vamos lá, Leozinho. O índice do lado esquerdo ele tá mais fácil. Olha só, tá em cima do suporte. 140.960, 140.990. Esse aqui tá na iminência de romper. Quem vai vender, eu teria um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque pode dar uma repicadinha para aí sim fazer a queda. Como a queda ela vem de longe, ou seja, ela começou aqui em cima, não faria sentido um eventual repique para manutenção baixista. Nesse ponto, o Gui está correto. No caso do dólar, também, envelope de baixa. A única coisa é que, no momento, o dólar está fazendo um leve movimento altista também para posterior queda. Então, você tem praticamente o mesmo movimento nos dois. O índice tem que aguardar o 960, ver o que vai acontecer aqui, por causa que o movimento é longo. E o dólar, leve alta para posterior baixa. Olha aí, olha que dupla entrosada, tá vendo? Ó, um reforça o racional do outro, ninguém tá vendo diferente entre Coutinho e Guilherme Cunha. Tá bom, 9h26, vamos avaliar a agenda do dia. É uma agenda magra, dá uma olhada aí, ó. Putz a vida, isto é que eu chamo de agenda bariátrica. 9h30, o índice de manufatura Fed Filadélfia, por isso eu puxei o gancho, a gente vai ter, ainda que de maneira tímida, essa cobertura. 11 horas, a confiança do consumidor lá na zona do euro, e às 2 da tarde, a contagem de sondas Baker Hughes. São os 3 pontos do dia e vamos combinar todos com baixo potencial de precificação. Daqui a pouco, Pedro Albuquerque, CIO do TC, traz as suas percepções sobre a decisão de juros aqui no Brasil e também a decisão sobre os juros americanos. Inclusive, sobre isso eu ainda vou ouvir o Gui. Aliás, Gui, que pode ser agora, em 9h27 dá tempo, ou se dá. Sobretudo porque não tivemos grandes novidades na decisão do seu Jerome Powell e dos seus. Conservadorismo é a palavra, e como o Alex gosta de falar, não é nem sentado, espera deitado, porque senão cansa. É difícil a gente estimar ainda o corte específico, mas o mercado insiste em projetar 2 cortes até o fim do ano, o primeiro ocorrendo em setembro. Eu te passo a palavra no momento em que o dólar teimoso renova a máxima em 0,15, R$ 5,502, e o Indy Foot
coerente, pegando aqui o teu raciocínio, renova a mínima, já abaixo dos 141 mil, 140.865 pontos, agora 140.850. Você vê que o suporte do índice foi perdido. É relevante monitorar isso, hein? O suporte foi perdido, no gráfico de 15 ainda tem algum espaço pra gente monitorar, e no caso do dólar, a gente viu ali, ó, depois de um candle de baixa na faixa dos 15 minutos, um repique que dá sequência, ou que tem sequência com este último candle de 15 minutos, cuja pegada é de alta, praticamente retomando o patamar do candle último de quarta-feira. Vocês estão vendo aí, ó? Tá bem claro o desenho. Então, ó, um suporte perdido pelo índice e o outro suporte sendo buscado. O Coutinho, vamos lá, vou ter que mudar aqui o eixo, hein? Em relação ao índice, esse outro suporte que está se aproximando está em qual faixa? 140,660. Esse cara aqui, ó, tá descendo, rompeu aqui o 141, 155. Tinha um outro suportezinho aqui, eu já apaguei para despoluir o gráfico. Deixa descer. Estamos a 140, 750, 660, 90 pontos do objetivo. Olha só, hein? Faltam 90 pontos para o encontro entre o índice e o seu suporte. 140, 690. Atenção, operador. Vai havendo uma facilidade gráfica, o terreno gráfico parece tranquilo para que o Ibovespa Futuro siga buscando mínimas. De novo mínimas, 140.740 pontos. Ele tá pra beijar, ó. Acaba de abrir o outro candle agora de 15 minutos. Rapaz. Dá o zoom aí no gráfico do índice, Coutinho. Vamos olhar com mais... Se bem que o gráfico do dólar também anda... Fecha mais, Coutinho. Fecha mais no índice ali, garotinho. Vamos ver o encontro do suporte, isso. Fecha mais. Aí, ó. Olha lá, vai tocar. Olha, a briga é boa aí, hein? Guilherme Cunha, narra essa briga, vai. Meu único arrependimento é de não vender mais. Com todo respeito, Léo, esse suporte aí, ó, a probabilidade ela é altíssima de continuar a obter a movimentação da venda. E tem uma lembrança que a gente precisa ter da quarta-feira, que teve aí um cenário mais produtivo. Foi a rolagem do contrato que gerou uma distorção gráfica, técnica por preço, enfim, tudo ocorreu no índice futuro. Que bom, Léo, deixa cair mais, lá pro 140 mil ponto bola, a gente começa a olhar para esse índice futuro. A sexta 13 acabou sendo transferida para a sexta 20. Olha lá, tocou, hein? Tocou o suporte, eu tenho a impressão que tocou o suporte. Olha lá, 140.645 pontos. Coutinho, tocou aí, não tocou? Você sente, Coutinho? Tocou 140.650, 140.660. O próximo, canto inferior esquerdo, 140.350. 140. Ai, mínima de novo. Ih, rapaz! Vai encorpando a realização. 0,7% de baixa. 140.620 pontos. Ó, vamos lá. O próximo, você falou quanto? 140, 300 e quanto, Coutinho? Como é que é o próximo suporte? 140, 350. 350. Faltam 300 pontos para o Ibovespa Futuro furar o que seria... Qual linha de suporte? Já é a última linha do teu suporte aí, Coutinho? Não, é a segunda. A segunda. E da terceira não passa, né? Tem mais uma. Na terceira não passa não, lindinho, tá com saudade? É muito difícil. Valeu, Coutinho, volto em instantes contigo. Gui, faltou você comentar a decisão de juros lá nos Estados Unidos. Vamos lá, meu querido. Essa eu anotei, hein? Sentiu aí, Coutinho? Chegou chegando. E a decisão de política monetária americana, Léo, foi, querendo ou não, sensata, visto que nós estamos nessa dificuldade de uma trajetória mais clara pelo contexto geopolítico. Então, a guerra tarifária era um assunto que poderia ser até
traduzido num cenário mais longevo, barrigado, só que conflito geopolítico não, né? Onde toda a queda do dólar, todo o movimento impacta num cenário de muita indecisão do petróleo. Então o petróleo, o produto a commodity mais inflacionária de todas, se o conflito for à frente, que ninguém sabe, a gente teve um aprendizado muito único com Rússia e Ucrânia. Não houve um cidadão sequer que obteve perto de trazer aí a continuidade desse conflito tempo, né? Inclusive ela ainda existe. Então todo esse cenário de indefinição da parte do geopolítico e o petróleo impedem, Léo, que o Powell lá no Fed, seja aqui também no Brasil e etc., tenhamos quedas de juros de formato consistente. Todo mundo coloca um pé atrás, nem que seja no discurso, na narrativa. E isso impede um cenário de apetite a risco consistente. Por isso que a gente pega esse trade maluco e põe um dinheiro no bolso. Olha, 9,33. O dólar tá de volta a 5,50. O Ibovespa Futuro caindo 0,7. Bem importante de monitorar. Coutinho deixou claro que o patamar dos 140.350 pontos é um patamar relevante. Você vê que a Cá segurou a informação que nós tínhamos às 9h30 por um entendimento correto de que o que nós estávamos narrando era mais importante. Ainda assim, por protocolo, a gente vai pagar essa informação das 9h30, que o Léo pode reexibir na tela. É uma agenda bem magra. Você tinha aí, para a faixa das 9h30, o índice de manufatura Fed Filadélfia. Importa sim, porque é a atividade industrial americana. Só que aquela história, não é? Continuamos diante de um freio de mão puxado para precificar esse tipo de dado lá nos Estados Unidos. Outras questões têm se sobreposto, por exemplo, o conflito Israel-Irã, para a gente ficar só com um exemplo. Vai lá, Cá, como é que veio o número? À vontade. O índice de atividade industrial do Fed Filadélfia em junho registrou uma variação negativa de -4. O dado anterior, de maio, também tinha mostrado uma queda, de -4, e a projeção era de uma variação negativa bem menor, de -1,7. Já em relação ao índice de condições empresariais do Fed de Filadélfia, o dado saiu de 47,2 pontos para 18,3 pontos, então caiu bastante. Destacar aqui também o relatório de empregos do Fed de Filadélfia, que saiu dos 16,5 pontos para -9,8 pontos. E, Léo, vou aproveitar para pagar também falas de Christopher Waller, dirigente do Fed. Opa. Ele disse que não acredita que o impacto das tarifas na inflação será grande e que a tendência parece boa. Também destacou que os bancos centrais deveriam analisar agora os efeitos das tarifas sobre a inflação e que o Fed está em posição de fazer cortes já em julho. Também disse que não tem certeza se o comitê concordaria, mas os dados são bons e o desemprego está abaixo da inflação. Ele também comentou que o Fed tem espaço para reduzir as taxas e depois pode ver o que acontece com a inflação. Então, só para destacar, a principal informação das falas de Christopher Waller é ele ressaltando que o Fed está em posição de fazer cortes já em julho, Léo. Essa é a Camila Nascimento. Obrigado, Cá. Vamos lá, vamos se despedir do Guilherme Cunha, vamos cumprimentar o Pedro Albuquerque. Gui, meu parceiro, valeu. Ótima sexta-feira de emenda de feriado pra você. Obrigado por mais uma. Até a próxima. Para nós, Léo, foi um prazer inenarrável. Vamos ver aí esse rompimento ou não desse suporte. Um beijo do Cunha a você. Valeu, Pedrão. Grande Albuquerque, até a próxima. Fui! Você acha que eu não critico o juro porque é o Galípolo que tá lá? Esse é um bom gancho pra gente começar a conversar. Pois é, Gui. Um abraço pro nosso Guilherme Cunha, volta a tabelar com a gente na segunda-feira. E é um bom gancho pra gente conversar com o Buca, né? Por isso que eu fico olhando quem tem político de estimação. E generosamente eu recomendo a essas pessoas que deixem os seus políticos de estimação. Tenham distanciamento e criticidade em relação a qualquer político, não importa o espectro ideológico em que este político esteja alocado, senhoras e senhores. Quanta gente não comprou, não engoliu sem mastigar essa ideia de RCN boicotador. Bom, se ele era o boicotador, então o colegiado era também, né? Em vários momentos o Galípolo votou junto com ele, inclusive. E agora há uma desmoralização, assim, por parte do governo, né? É um governo que não consegue criticar o Banco Central, que foi indicado por ele. É porque o juro não está em 15. A gente até pode discutir se poderia estar em 14,5, em 14, mas em patamar elevado ele estaria, como está. E não se trata de vilanismo, de revanchismo ou de masoquismo. Se trata de uma conjuntura que, por vários ângulos e modelagens, acaba inspirando o juro estruturalmente mais alto, se não nessa magnitude, nesse patamar, estruturalmente mais alto.
A gente vai discutir isso com o Book em instante, saber um pouquinho de como ele enxerga. São 9h37, você está acompanhando o dólar e o índice, moeda americana avançando 0,14%. Tá teimoso esse dólar, hein? É boato fato? R$ 5,501. E o Ibovespa Futuro caindo, rapaz, 0,76. Coutinho, você não tira 9, você tira 10. Olha aí, ó, 140, 350 a próxima, e da terceira, pela qual nunca passou, 139.855 pontos. Há controvérsias, viu, Coutinho? TC News, seu resultado da nossa marca. Agora somos uma corretora, mas nunca vamos deixar de ser uma comunidade. Acompanhe a carteira real e performance de outros usuários. Em tempo real, opere como os melhores. Opere com traders. Traders. Baixe o app e abra sua conta. 9h38, Pedro Albuquerque. E olha que a máscara vai entrar. Tá na área. Chegou a Traders. Opere com a gente. Aí, Buca, que bom ter você em plena emenda de feriado. Você fala de onde? De Dublin, de Dubai? De onde você fala conosco? Tô no campo, dando uma relaxada, uma meditada, mas a relaxada do trader é sempre olhar o mercado, né? Não tem jeito. Eu acordei às 2 da manhã, Putz, vi lá como é que tava o S&P, cripto, dormi, acordei às 6, mesmo padrão, a gente vai indo. Essa é a relaxada, né? Imagina a tensão. Aí é segunda a segunda, Ô, Buca, vamos organizar a conversa, porque tem tanto assunto. Vamos começar pela decisão aqui do Brasil. Banco Central, Copom, Selic em 15, por período bastante prolongado, e sem o comitê hesitar, caso necessário seja, nova elevação. O que é que só você viu dessa decisão? À vontade, Buca. Infelizmente, né, Léo, eu estava na corrente minoritária e assumi aqui na programação, achava que os juros não deveria ter mais uma alta e acabou ocorrendo. Acho que é o jeito peculiar do comunicado do Copom de dizer que encerrou, tá? Tanto é que ele não contrata mais uma alta na próxima reunião, ele cita uma pausa e os juros vai parar em 15, né? A gente vê um comportamento do câmbio muito bom, tem um carrego do câmbio fenomenal, o dólar tá fraco no mundo inteiro, então acho que a gente está a postos aqui para ir para um ciclo de baixa, resta saber quando e qual a magnitude. Você falou muito bem, Nelzinho. A gente passou o ano inteiro passado com o presidente da República atacando o Banco Central e o seu presidente do Banco Central por conta de alta de juros. Decorrente disso, a gente viu uma forte desvalorização do nosso câmbio, né? Com instabilidade. E aí, ao trocar o Galípolo mantém exatamente a mesma gestura, postura e as decisões do Banco Central são de contínua alta na taxa de juros. Não há mais críticas, né? Então, o único prejudicado nesse fato foi o Brasil. Agora fingem que não vem, fingem que nada está acontecendo e os juros vai subindo, tecnicamente sim, até chegar nesse patamar de 15 que estamos hoje. Mas eu acho que parou, Léo, e é daqui para baixo, tá? A gente vai ver os juros prolongados por um tempo sim, é aquela conversa do parafiscal do governo acelerando, créditos, programas, e aí a economia ela não consegue arrefecer do jeito que o Banco Central quer, mas 15 é 15, custo do crédito é extremamente alto hoje. Para uma empresa investir, construir uma fábrica, expandir seu negócio, é praticamente impeditivo hoje, poucas empresas se aventuram. Então a gente vai ver, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ver sim essa contínua desaceleração tênue da economia para abrir espaço para o Banco Central cortar juros. Essa é a minha expectativa. Então, ô Buca, deixa eu aproveitar esse gancho, porque nós temos dois cenários para ser sintético. Um cenário de quem achava que o BC poderia cortar juros até o final desse ano. E um outro cenário que vai encorpando depois da decisão e do tom do comunicado, segundo o qual o BC, se cortar, corta, é no segundo tri do ano que vem. Queria saber em qual desses dois cenários você se coloca. E um ponto, eu tô deixando a porta aberta aqui para os ouvintes pensarem comigo, Buca. Porque ao mesmo tempo em que, eventualmente,
a formação majoritária de cenário seja de um corte só para metade do ano que vem, isso muda muito rápido se a gente tiver um CAGED mais fraco em outubro, uma PNAD mais fraca, um desemprego que começa a aumentar, uma produção industrial que começa a tropeçar. Então assim, me parece que ao mesmo tempo em que o Banco Central adotou um tom rigoroso, ele não vai lutar contra a realidade. Se a realidade demonstrar algum sinal de desaceleração mais forte, esse call pode mudar e pode mudar rápido, ou não, Buca? Não, com certeza. Isso muda muito rápido, tanto aqui como lá fora. A gente vê um Banco Central mais traumatizado, né? Porque o governo ele não colabora com a política monetária e ele acelera a economia. Então você acaba deixando o Banco Central naturalmente na defensiva. Mas é o que você falou, Léo. Depende de fatores externos, dependem dos fatores internos, dos dados do IPCA, do CAGED, dados de atividade no geral. E não dá absolutamente para cravar. Se a gente tiver uma sequência aí de mais 2 IPCAs abaixo do esperado, como vieram agora no mês passado, essa expectativa de 2026 ela pode vir para frente agora e a gente trabalhar com uma queda de juros no final de 2025. Por enquanto, ainda tudo muito em aberto, precisam de dados, mas tudo pode acontecer. Essas expectativas, elas têm tudo menos sendo exatas, tá? Então dependem de muitas variáveis e a gente aí vai ter que acompanhar semana a semana, mês a mês, os dados saindo. Buca, vamos supor que o cenário de corte de juros para o segundo trimestre do ano que vem venha a se consolidar, ou seja, que até lá não haja espaço algum para que se enderece corte de juros no Brasil. Olha, estaríamos diante de um certo paradoxo, ou de um dilema, para dizer o mínimo, porque o Banco Central poderia inaugurar o ciclo de flexibilização monetária há 3 ou 4 meses de uma eleição cuja história mostra é mais gastadora. Ano eleitoral no Brasil é de mais gasto e não de menos gasto. Isso aí pode ser um fator limitante. E eu já tenho visto algumas pessoas dizerem que, ok, pode ser que os integrantes do Copom enderecem flexibilização monetária. Mas o espaço, Buca, para esse corte de juros é muito limitado em função da agenda eleitoral e gastadora do ano que vem. É verdade, Léo. E outra coisa, se essas previsões forem corretas, né, dos juros começar a cair no segundo trimestre do ano que vem, ele vai ter pouco ou nada efeito para a reeleição do Lula. Lembrando que uma política monetária, quando você começa, você tem um efeito na economia retardado. Você tem, para uma empresa começar a investir, ela vai esperar os juros cair mais. Para você ter algum efeito na economia de fato, você tem aí pelo menos 6, 8 meses, tá? Então, não vai, caso seja tarde assim a queda nos juros, não vai contribuir, no meu entendimento, para uma economia mais forte e para talvez um índice de popularidade do presidente Lula, que também tem 1 milhão de outras variáveis, né? Talvez não tão forte. Então, a eleição continua parecida na minha visão. A gente tem um Congresso que está se aproveitando de um presidente com uma popularidade muito baixa. A gente tem um Congresso que fica achacando o Executivo com emendas, né? Pagaram umas emendas agora, nos últimos dias, a gente tem que ver como é o desenrolar disso, mas eu continuo com a mesma expectativa. Os projetos de lei, tudo que o governo quer passar, que são muitas coisas, não vão ser passados, vão ser passados somente alguns deles, né? E no final o governo vai chegar meio que cambaleando para 2026. Não tem plataforma, não tem discurso, não teve uma grande melhora na vida da população, da maioria da população, teve um índice de inflação bem elevado, então o governo vai chegar fragilizado. Aí a gente tem do outro lado, vinha falando com meses de antecipação do tal do Tarcísio. O Tarcísio é uma possibilidade. Está crescente aqui, a gente brinca, né, na Bolsa de Apostas, o Tarcísio sendo o grande candidato de centro-direita. Matéria saindo do Bolsonaro, provavelmente elegendo o Tarcísio, caso ele dê o induto, né, sendo eleito presidente da República. E essa possibilidade vai ficando cada vez maior, Léo, porque a gente vê
o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e sendo investigado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Se voltar para o Brasil, provavelmente é preso, não volta. Saiu uma nova decisão lá da ABIN, de espionagem do próprio Supremo, e pegou o outro filho, Carlos Bolsonaro. Então sobram poucos nomes, poucas opções para o Bolsonaro, que precisa que o seu candidato ganhe a eleição. Não é um cenário bem binário, né? Para o Bolsonaro, mais 4 anos aí de PT no poder significam provavelmente 4 anos de Bolsonaro preso ou de bastante sofrimento. Então, a gente está num momento que é muito favorável para o Tarcísio. E tem saído matérias da mídia comentando a respeito. Não acho que faz preço ainda. Eu tenho sido bastante incisivo com relação a isso. E aí os preços dizem por si só. O Brasil está seguindo mais ou menos os mercados emergentes, tirando um dia como hoje, que teve decisão do Copom. Aí você vê o impacto nos juros, no dólar e no índice. Mas a gente está começando a ficar mais próximo das eleições. Eu também tenho citado isso bastante. Então vamos prestando mais atenção daqui para frente, até chegar nessa virada do ano, que aí o Brasil vai fervilhar eleições e a gente vai rodar a base da eleição. Se em algum momento nessa janela, antes, e aí seria uma surpresa, o Tarcísio anunciar que vai concorrer para a presidência da República, ou o próprio Bolsonaro anunciar o Tarcísio, aí sim a gente pode ver um impacto de preços bem forte no nosso mercado. Às 9h49, daqui a pouco tem Buca falando de Estados Unidos, criptoativos, decisão do Fed, as atrações não param. Agora eu só queria fazer uma menção ao trabalho que o Coutinho fez mais cedo, quando organizou os pontos de suporte relevantes para a gente pensar esse Ibovespa futuro. Coutinho, você viu que o Ibovespa futuro ele acabou de perder os 140.350 pontos. Mas ele, olha como funciona, gente. Ele tocou lá e voltou, né? Se você puder, Coutinho, deixa só o Ibovespa futuro pra gente na tela. Pode ampliar, por favor. E dá um zoom pra gente ali, ó. Justamente na região, isso, de contato entre os 140, 350 e esses candles no gráfico de 4 minutos. Veja como ele chega próximo ao 140, 350, eu tô no antepenúltimo candle, que é um candle de baixa, aí bate e volta, ó. O penúltimo candle é de um retorno. Abre o seu trabalho para o terceiro candle, ele volta a brigar em direção ao 140, 350. Então olha como é precisa a projeção e você tem uma região de suporte relevante. Nós temos o Indifut em 140, 365. Bate nesse ponto, Coutinho, vem força compradora, é uma briga danada nessa faixa. Se perder, tem um abismo aí relevante até o 139.855. Queremos ouvi-lo. É isso daí, Léo, olha só. Bateu aqui na primeira, descansou, foi para a segunda, descansou, aí vamos para a figura gráfica. Figura gráfica, envelope de baixa. Cai, lateraliza, é só aguardar. Rompimento 140, 350, objetivo 139, 855, tem aqui um primeiro envelope de baixa, um segundo envelope de baixa, se rasgar o 350 é só acompanhar 139, 855. Anotado, Coutinho, grande Coutinho, hein? Então se perdeu 140, 350 com fôlego, a gente pode buscar esse 139.855, pelo menos você tem um espaço aí, um vácuo, que poderia encontrar respaldo só nisso. Ô Buca, pra gente virar a página e te ouvir sobre Estados Unidos, olha a reação, né? O dólar, ele tá teimoso, é um dólar que sobe 0,18. Eu ainda classifico como estranha essa reação do dólar. Talvez haja um boato fato aí. O mercado se antecipou, trouxe esse dólar pra baixo de 5,50, hoje devolve um pouquinho. Era a minha hipótese, você tá confirmando. Curva de juros, reage bem, a curva média e longa fecha. A gente está tendo mínimas atrás de mínimas, isso pode até suavizar um pouco essa realização do Ibov. São 9 pontos base a menos na extensão mais longa da curva de juros. Os contratos curtos estão pedindo de 9 a 6 pontos base a mais para se ajustar ao tom hawkish. E a Bolsa realizando 0,83% de marcha ré. O que você destacaria na reação do mercado de futuros ao que foi a super quarta? Leozinho, seus comentários estão perfeitos. O dólar deu uma emburacada pesada. Saiu de... Lembrando que semanas atrás ele chegou a bater 6,10, né? A gente teve também aquele princípio de crise aqui no Brasil, micro, e o dólar ele vem de 6,10
Eu lembro que eu travei a carteira do TC Cosmos aqui, uma parte quase na máxima, e eu tenho carregado essa trava até agora. E foi uma trava muito boa, porque a gente tem ativos comprados em dólar, né? E a gente acaba travando a carteira, o vendido de dólar futuro, e pegando esse carrego, tá? Olha onde está o dólar. Quem imaginaria que o dólar fosse estar nesse nível? E aqui tem, de novo, uma contribuição do cenário externo, o DXY, que é o dólar, ele tem perdido valor versus as principais divisas do mundo, inclusive emergentes, tá? E aqui também tem o nosso juros, né? Aqui, o Brasil com 15 de juros, você tem um carrego de 40 pontos no dólar vendido. Então são esses dois componentes. Por que está subindo hoje? Ora, ele veio nas 2 últimas semanas meio que antecipando. Quando mudou, flipou a bolsa de apostas, estava 60, 70 para manutenção de juros, e aí o mercado flipou e começou a prever uma alta de 0,25, a gente viu o câmbio sendo batido com muita força. Então isso tem sido a tônica de todo o ano. O investidor estrangeiro estava muito comprado em dólar, ele diminuiu as compras, ele vem diminuindo, foi uma redução muito significativa, e o dólar está pesado, eu diria aqui, por esses dois motivos. O principal é o diferencial de juros. É um componente forte externo, mas o diferencial de juros tem feito isso. Então foi na frente, hoje é normal subir um pouquinho, o mercado antecipou bastante. O próprio índice, eu já via mais pesado as empresas domésticas, está caindo o índice agora razoavelmente bem, mas o índice eu também acho que ele vai ficar nesse caixote que eu venho citando bastante aqui, Léo. Ele está lá entre 135 e 136, ele bateu precisamente no valor que eu falei de novo, 141, 142, e ele demonstra um peso muito forte quando ele bate nessa zona de resistência. E eu quero chamar vocês para o Terminal Traders, tá? Eu estou aqui remoto usando o terminal, são cotação em tempo real de mais de 20 mil ativos, todos os ativos internacionais, commodities, juros dos Estados Unidos, petróleo, minério de ferro, tá tudo aqui, e o principal, um copiloto de inteligência artificial, que é o The Analyst. Ele vai acompanhando vocês no terminal 24/7 e dando dicas importantíssimas baseado no terminal de vocês, né? O que vocês têm no terminal, quais ativos vocês estão acompanhando na grade de cotações, seguindo, buscando. Aí o The Analyst vai falando para vocês prestarem atenção. Eu, por exemplo, acordei aqui, tomei um cafezinho da manhã, abri meu notebook e o The Analyst já falou para eu prestar atenção em diversos ativos que ele sabe que são ativos do meu interesse. O que vocês precisam fazer para ter o terminal? Basta abrir conta na Traders Corretora, a corretora do TC, o link está aí fixado no chat, na descrição, na máscara. Ao abrir a conta, vocês ganham as TC Coins e vocês destravam o terminal na nossa loja também. Algo único na corretora do TC, uma loja que vocês resgatam com as moedas, benefícios, serviços e plataformas. Então resgatem o terminal, porque está absolutamente fantástico. É o único terminal do mundo que tem um copiloto com inteligência artificial, pessoal. Às 9h56. E para a gente te ouvir sobre Estados Unidos, eu deixei para o final porque realmente é o que tem menos novidade para a gente falar, não é, Buca? Conservadorismo é a palavra. O que é que você destaca nessa última decisão do Fed? A decisão do Fed ela foi um pouco mais dura na margem, tá? O comitê se mostrou dividido, com relação aos diretores do Fed. São 10 diretores para redução de juros de 50 bases e 7 indicando manutenção esse ano, tá? Mas a verdade é que o Powell, na sua coletiva de imprensa, nas perguntas mais importantes com relação à inflação, que a inflação tem vindo abaixo da média, ele se mostrou muito na defensiva. Tá? Então, eu achei na margem uma decisão um pouco mais dura do que o esperado e uma coletiva de imprensa mais dura que o esperado, mas insuficiente para mudar o curso do mercado. O mercado está muito na ansiedade, Léo, do Oriente Médio. Então, a gente viu ontem de manhã uma escalada na possibilidade, no meio do feriado, dos Estados Unidos atacar o Irã. Pelo menos é o que saía na mídia, né? E aí, no final do dia, a Catherine Leavitt, lá, a secretária de imprensa do Trump, da White House, ela disse que o Trump
não previa um ataque agora, que ia dar 2 semanas, esperar 2 semanas, você já citou aqui, porque ele enxergava uma chance relativamente alta de negociação. O petróleo que estava lá 78, 79, voltou tudo, tá? E o S&P que estava caindo 0,90, não só voltou tudo, como está em alta agora. Então a gente está muito na ansiedade ainda desse conflito do Oriente Médio, de Israel, Irã e seus proxies, tá? Isso deve começar a dar uma aliviada ao longo do tempo, porque o mercado também ele vai saturando, né? Ele vai consumindo muito essa incerteza, e até que essa incerteza ela começa a perder potência, ela começa já a ficar num cenário bem delineado. Então a gente vai ir para essa fase, né? Claro que se os Estados Unidos atacar, a gente pode ver um ou 2 dias de realização da Bolsa. Mas a pergunta que a gente se faz aqui dentro da gestora do TC Cosmos é: o que vai mudar? Né? Se os Estados Unidos soltar um bunker buster lá, que é aquela bomba gigante, naquele centro de enriquecimento de urânio do Irã, o que muda? Né? Pode ter um pouco mais ali de tensão na região, podem ter talvez ataques terroristas espalhados pelo mundo, podem ter, mas a título de mercado, né, são notícias ruins, obviamente, mas a título de mercado muda pouco. Então eu vejo esse eventual ataque como uma oportunidade de compra, tá? Seria uma oportunidade para vender petróleo, seria uma oportunidade para talvez se posicionar em algumas empresas. Eu nem acho que o S&P vai cair muito, ele cairia entre 1% e 2% na minha visão, e abriria uma mini janela de entrada. O mercado, para mim, vai continuar forte até que se prove o contrário. Muito puxado por AI, Léo. AI é o grande tema, só se fala de AI. Já tem saído balanços de algumas empresas que são proxies das maiores que vão divulgar resultado novamente agora. Saiu o balanço da Oracle, uma porrada. Saiu o balanço da Marvell Technologies, uma porrada. São empresas com foco em AI. Então, o AI continua sendo tema não só para a NVIDIA, para a TSMC, que explodiu. Eu fiquei bem feliz de apresentar a empresa aqui para vocês. Chegou a bater $140, está $215, bem rápido, né? Sem muito sofrimento. E o AI também puxa a economia real, né? Puxa todas as empresas agora, eu tenho falado bastante disso. Essas empresas vão conseguir ter mais margem e, consequentemente, mais lucro. Isso é bem importante para a Bolsa. Então, a Bolsa ela tem muita dificuldade para cair nesse exato momento, Léo. Grande Buca, 10 em ponto e a gente fecha a nossa tabela. Meu parceiro, muito obrigado. Aproveita aí essa emenda de feriado e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado. Tamo junto. Buca passando por aqui. Senhoras e senhores, todos preparados? Garotinho, é emenda de feriado, mas tem mercado à vista. E esses são os destaques da edição de hoje. Se liga e vem. Conselho do Bradesco aprova pagamento de 3 bilhões de reais em JCP. O pagamento dos valores será efetuado até o dia 31 de janeiro de 2026, conforme informado pelo banco. Randon Corp tem receitas de 1,15 bilhão de reais em maio. É uma alta de 18,8% no ano. No acumulado dos 5 primeiros meses de 2025, o conglomerado teve faturamento de 5 bilhões 430 milhões de reais, alta de 20% sobre o mesmo período de 2024. Petro Recôncavo retoma operações no campo de Caçarongongo. Produção média do campo em maio foi de 768 barris de óleo equivalente por dia. Petrobras paga nesta sexta-feira segunda parcela de 9,1 bilhões de reais em dividendos do quarto trimestre. Acionistas na base da companhia até 16 de abril recebem o pagamento de 37 centavos por ação ordinária e preferencial. 10 horas, 2 minutos, essas e outras no Mercado à Vista que já começou. Às 10h02, vambora galera, moeda americana, placar de 0-0, R$5,496.
Ibovespa Futuro. 140.435 pontos. Vamos ver se o Gabriel Junqueira chega para dar uma virada nesse índice aí. A gente tem 1.160 pontos a menos para o Ibovespa Futuro. O Ibov à vista começa a se mexer. Vamos organizar graficamente a cobertura com o Coutinho, entrincheirado conosco em plena emenda de feriado. Coutinho, vambora, no gráfico, o dólar e o índice e o dólar, é você, Coutinho. Vamos lá, pessoal, o índice ainda repousa no 140.350. A formação aqui é difícil dizer se isso aqui é um envelopezinho, cai, lateraliza, cai, ou se isso aqui é um repique, compra especulativa sob suporte. Então, vendidos de plantão no índice, por favor, atento. O dólar, lamentavelmente, não deu tempo, tinha uma venda nos R$ 5,506. Então tá aqui, ó, retração de 61,8, mercado cai, mercado corrige, soca a venda, mercado cai. Lamentavelmente não deu tempo de chamar, mas comprados no dólar de plantão, por favor, atento, porque o dólar é baixista. Dólar baixista, portanto, diz aqui o nosso glorioso Marcelo Coutinho. Temos 10 horas com 3 minutos, o Ibovespa está em 138.717 pontos, ainda muito tímido, a gente vai esperar mais. Agora, em relação às blue chips, tô de olho aqui, boa parte delas, ó, o pessoal tá animado, hein, na emenda do feriadão, os papéis estão saindo cedo do leilão aqui, já dá para narrar. Vamos só cumprimentar antes o Gabriel Junqueira, pedir com ele ou para ele o destaque inicial. Gabriel, vambora, meu garoto, por onde vão? Olha o Gabriel tem sempre o figurino do sucesso. Isso é o que, Gabriel? É uma jaqueta, o Gabriel? Como é que é? Deixa eu ver aí, ó. Ah, jaquetinha, camisa social. Que beleza, hein, Gabriel? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Léo, muito bom dia. Bom dia, Coutinho, bom dia, Camila, bom dia, pessoal. Bom, mercado aqui incorporando, né, a decisão do Copom de quarta-feira, né, a gente teve feriado ontem, decisão de aumento de 25 pontos bases da nossa taxa Selic, né, eu particularmente defendia que não fizessem um aumento, né, falei aqui, acho que a taxa de juros já está num platô muito substancial e agora com 15 pontos base, com 15 pontos percentuais, a gente vai ter uma taxa de juros que vai praticamente parar a nossa economia, né? Quem está na economia real vê que para tomar um financiamento, para tomar uma dívida, está muito difícil e isso vai conseguir e com certeza vai refletir na atividade econômica como um todo aí nos próximos meses. A gente deve ver um Brasil bastante paralisado nisso, né? Então, a curva de juros reage de uma forma até que esperada, né? A gente está vendo um movimento invertido, os DIs longos fechando, os mais curtos abrindo, então curva que já estava invertida está acentuando o seu viés de inversão. Isso indica o quê? Indica que o mercado precifica no médio prazo um ciclo de corte de juros, né? Quando que ele vai acontecer, qual magnitude, são perguntas que ainda não sabemos a resposta, mas que o mercado já começa a fazer conta em relação a isso, a curva de juros nos indica, né? Isso pode ser um movimento interessante aí para quem busca se posicionar nas empresas mais alavancadas e surfar com uma realidade de médio prazo de curva de juros aí cedendo e de taxa também cedendo, Léo. Pois é, e no entanto, quando a gente olha para o top 5 aqui dos papéis que mais caem, todos são os papéis que estão punidos por um custo de capital maior, o que é irônico. Léo, organiza de novo esse raciocínio. Eu organizo. Vocês viram a tese do Gabriel? As empresas cíclicas podem se favorecer considerando o fechamento da curva, porque em algum momento virá corte de juros e o mercado tem de concreto para tradar o fim do ciclo de alta. Eu assino embaixo. No entanto, alguns papéis podem ter ido na frente com proporção maior do que a razoável e estão sendo punidos diante de um corte de juros. Eu tô mais nessa tese, Gabriel, quando eu olho para o comportamento dos preços. Se esperava um corte de juros, ou alguns agentes, boa parte dos agentes, esperavam um corte de juros para o final deste ano. O tom mais hawkish endossado pelo comunicado parece alongar a perspectiva para o corte de juros. Vamos 3 com isso, cai 4%. Rente 3 localiza 2%, tudo na mínima intradiária. Cosan, que depende muito de um juro mais baixo para melhorar a sua estrutura de capital, caindo 2%. Entre outros papéis que são mais cíclicos do que não cíclicos. A CVC está por aqui, e mais, ó. A Apvida depende também desse fator.
Enfim, são papéis mais cíclicos. Então, embora haja a possibilidade, e a curva entrega isso, de o fechamento na ponta média e na ponta longa ajudar as empresas cíclicas, também há a possibilidade, me parece que esta aqui é a que prevalece, de que as empresas cíclicas realizam, porque o call que endossou boa parte do viés de compra em torno delas era um call de corte de juros mais cedo do que o tom do comunicado do BC sugere, Gabriel Junqueira. O comunicado do BC ele foi totalmente hawkish, né? Quando ele fala manter os juros prolongado por bastante tempo, né? Então a gente pode ver ali a taxa Selic a 15% até não sei quando, né? Eu acredito assim, altas futuras é praticamente impossível. Acho que a gente chegou num platô. O problema maior, Léo, que acontece aqui é a premissa da política econômica do governo, né? Então, o governo atual ele tem uma política econômica expansionista na parte fiscal. Isso é bastante conflituoso com o cenário que a gente tem atual, e essa política expansionista é que está trazendo esse peso maior para a política monetária, impedindo com que a gente tenha corte de juros. Então, a gente está realmente nesse ponto que a política monetária não tem mais o que fazer. O Banco Central colocou num ponto alto, foi hawkish, deu comunicado hawkish, vai continuar sendo hawkish, e vai ser isso até que o governo, no português, claro, crie vergonha na cara para fazer uma política fiscal mais adequada, né? Essa que é a verdade. Então, assim, hoje o Brasil está muito dependente de uma política econômica, de uma política fiscal que é muito expansionista e que está atrapalhando, de fato, o controle da inflação e o controle dos indicadores econômicos, Léo. Por favor, não mexa mais comigo. Vamos lá, 10 horas com 9 minutos. Vamos fazer o seguinte, põe da tela o dólar e o índice, porque o dólar tá no 0 a 0, devolveu tudo, daqui a pouquinho o trio Los Angeles que já trabalhou hoje aqui. O trio Los Angeles está posicionado, também não? Também, né? Todo mundo aquecendo aí, a gargantinha, aí, então tá bom. Vocês se preparem, porque daqui a pouquinho vocês podem... Opa, agora podem cair, vira... De novo, 1, 2, 3, vai. Aí, tá bonito. Vê que é bom, que bom. E vai de novo, quero ver. Vira, aê. Pronto, podem encerrar o show. Vocês estão ótimos. É impressionante como vocês são. Eu fico impressionado, cara, assim, com o tom de voz, com o posicionamento. Muito obrigado por estarem aqui, viu? O trio Los Angeles sempre afinado. Tá bom, eles cantaram porque o dólar virou. O Ibovespa está caindo 0,7%. 137.764 pontos. Daqui a pouquinho o Coutinho atualiza o gráfico com essa virada do dólar. TC News, seu resultado é nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. Bom, temos 10 horas com 11 minutos. Coutinho, o show volta a ser seu. O dólar virou. O Ibovespa Futuro estava alinhando os passos e direcionando para onde o Ibov à vista iria. O Ibov à vista está indo para lá, para baixo. Realização, você. Bora lá, pessoal. Manutenção de venda no dólar, R$ 5,506. Lamentavelmente cheguei tarde para avisar, mas a figura gráfica permanece baixista. Day traders de plantão no dólar, tudo sob controle, mantém para baixo. Objetivo do dólar, R$ 5,480. Índice, tudo sob controle, tangenciou 660, envelope de baixa já desenhado no 350, mercado cai e lateraliza, aguarda a queda, objetivo rompimento de 350, objetivo no 39855. Ô Coutinho, você fica à vontade, estando na ponta da conexão, de verdade, tá? Para te encorajar isso. Se você vir alguma mudança de desenho gráfico, que exige alguma atualização, carta branca, hein, Coutinho? Você dá um toque. Pode falar, tipo, no pique da Camila aqui, você fala, dólar, índice, eu passo pra você, entendeu? E você dá o seu show aí, fechou? Fechado.
porque às vezes, né, a figura gráfica ela inverte, prioridade máxima para você continuar tomando a melhor decisão aí do outro lado. Bem, para onde eu vou agora? Eu preciso falar dos highlights, não é, das negociações. Deixa eu ver se o povo acordou e lembrou da gente. 2.800 pessoas. Aê! Uma salva de palmas. Deixa eu ver os likes aqui. Poxa, Camila Nascimento, eu não convoquei like uma vez hoje, bicho. Brincadeira. 1.282 likes. Tá bom, mas pode melhorar. Ainda mais se este apresentador lembrar de convocar o seu like, não é? Quantas pessoas já não passaram pela nossa transmissão e esqueceram-se de deixar o like? Então, para honrar, inclusive, estas pessoas e para a gente contornar o vácuo que estas pessoas deixaram na nossa transmissão, você que é uma das 2.800 pessoas que está conosco aí do outro lado, ou que estão conosco do outro lado, por favor, deixe o seu like, nos permita avançar para 1.400, 1.500, é plena emenda de feriado. A Cami ligou ontem e falou assim, Léo, eu posso ir para o Rio de Janeiro? Eu falei, não, cara, fica aí, poxa, a gente vai precisar da cobertura. O Léozinho ontem, 2 da manhã, deixou mensagem pra mim no zap. Falei assim, irmão, precisa ir mesmo amanhã? Precisa, irmão, precisa ir. Nós estamos aqui nessa emenda de feriado para trazer todas as informações. Então, deixa o seu like aí. Olha como a galera reage. Saímos de 1.280 para 1.410 likes. Aê! Legal, gostei. Mais do que nunca, estou animadaço. Quem está aqui, ó? O Robert, pescador de operações. Sou pescador de operações, valeu a pena. Ele tá dizendo aqui, like, galera. Boa, Robert. O Valmir Jesus Pereira. Vai pescar. Olha o pescador aí na área. E o Lucas Wood, hein? Será que o Lucas Wood vem hoje, Leozinho? Vem hoje? Não vem, né? Não vem. Olha o pescador. Pescador que é pescador emenda, entende? Quem mais tá aqui? O Robson Neiva, o Taca Lepau, o Matheus Martins, o Júlio Darth Trend, o KB Jones, também tá por aqui, o glorioso Léo Levão. O KB Jones está adorando a nossa transmissão, gosta pra caramba do nosso tom, da nossa linguagem. Que espetáculo, KB Jones, você faz toda a diferença, continue aqui firme e obrigado pelos elogios tão enormes ao nosso trabalho, viu, meu parceiro? Tamo junto. O Ike Grafista tá na área, o Sidão Trader e o Taca Lepau, especialmente para as pessoas bem resolvidas e de bem com a vida, como é o KB Jones, que é uma pessoa absolutamente feliz. A gente vê que se exala no comentário dele. A gente dá sequência à cobertura aqui do nosso Mercado à Vista. Senhoras e senhores, dólar no 0-0, Ibovespa caindo 0,61% e a curva de juros renovando mínima. Sei não, hein? Se essa curva continuar, ó, renovando mínima, se o nosso Ibovespa não reage. Em relação aos principais papéis, Natura, Embraer, Raia Drogasil, Vi23 e Petro Recôncavo são os 5 papéis que mais sobem, mas é uma alta média tímida, 0,7%, 0,8% de avanço. Vamos 3, Rente 3, Magalu, Cosan e BRF, os papéis que mais caem, e há uma queda mais substancial, 2,5%, 2,3%, 2,2% de recuo médio para estes papéis. O que há de comum entre eles? Todos papéis cíclicos que dependem muito de uma taxa de juros menor para destravarem. O comunicado hawkish do Banco Central vai amarrando a dinâmica em torno do preço desses papéis por aqui. Em relação às blue chips, Ambev sobe 0,20%, B3, setor financeiro, queda de 1,3%, Banco do Brasil cai 0,64%, Bradesco cai 1%, Itaú cai 0,7%. Quarteto de Ferro, CSN cai 0,6%, Gerdau cai 1,20%, Uzi Minas está no 0-0, olha Vale, olha, vale tudo, Vale 3, caindo 0,80% abaixo dos R$51. Você estava querendo Vale abaixo dos 51, o mercado entregou, hein? R$50,85 Vale abaixo dos 51, vendido comemora. O comprado avalia entrada, mas o gráfico continua difícil, daqui a pouquinho o Coutinho pode falar. Eletrobras tem queda média de 0,7, Embraer é exceção, sobe 0,40, Magalu cai 2,25, já falei dela, Petrobras, nesse vai e vem do petróleo, hoje o petróleo em queda, Petrobras vai devolvendo, nós temos 0,5% de recuo,
E a gente fecha com Suzano e VEG. Suzano 0,50 de baixa, 52,55 e VEG caindo 0,17 a 41,77. É assim que nós estamos, esses são os highlights. A Camila Nascimento vai chegar em instantes com o giro corporativo, com os destaques, mas agora quem chega é o nosso Guto Cerávulo, enquanto o Ibov renova a mínima, hein, Gutão? 137.702 pontos. O Guto na Central TC Investimentos separa uma oportunidade, pensa em hedge com opções e traz o pensamento do dia. É com você, Guto Cerávulo, bom dia. Muito bom dia a todos. Vamos lá. Vamos começar a falar de Bradesco, tá? Quero chamar a atenção aqui para um padrão. Bradesco desde janeiro para cá já sobe 55%, tá? Tem aqui uma coisa técnica, né, chamado divergência de baixa. O que é isso, turma? Ó, temos topos ascendentes no ativo e temos IFR e MACD apontando para baixo, tá? Então, isso daqui, ó, tem topos descendentes. O ativo mostra topos ascendentes e os osciladores mostram topos descendentes, tá? Então, o nome dessa operação aqui, tá? Quando tem esse padrão, é divergência de baixa. O que você faz? Cara, quem está em Bradesco, comprou nos últimos tempos, está muito bem comprado, tá? Então, a gente vai passar aqui, né, um seguro para proteger a sua operação. Vamos lá. Bradescão. Nesse exato momento, a 16,61, temos, né, o seguro, a put. Quem compra put tem o direito de vender, né? Que preço? 16,75. Qual é esse seguro? BBDC, S de sapo, 167. Tá no meio do spread, 50 centavos. Ok? Se você estiver comprando, né? Estiver comprando, considerado esse preço aqui agora, ó, você está abrindo mão de 2% da rentabilidade, né, do seu portfólio, que você está aplicado aí em Bradesco. Agora, tem tudo para subir, né? Tá bem comprado. Se continuar ganhando, cara, é ganho ilimitado com perda máxima de 2%. Tá bom? Então, acho que vale a pena aí comprar um seguro para Bradesco para sair fora dessa divergência. Porque a faca na caveira, dinheiro na carteira. E vamos ao pensamento do dia. Vacilão, não trate quem você ama com rispidez e falta de paciência. Felicidade não se compra, viver bem não se finge e família não se terceiriza. Menos Gutão. Beleza, vamos lá. A verdadeira felicidade não está em ter tudo, mas em viver bem, cercado de virtude, propósito e principalmente a família. Beijo no coração. Uau, estoicismo com Guto Cerávulo. Olha aí, bicho, esse é o Gutão, às 10h20, tá bom. Vamos lá, Camila Nascimento, histórias da vida. Você vai trazer aqui, deixa eu ver, o Momento Mercado Fama, hoje com Bradescão aprovando o pagamento de 3 bi em JCP. Randon Corp com receita de 1,15 bi em maio. Petro Recôncavo com operações retomadas e em campo estratégico. Petrobras pagando 9 bilhões de dividendos hoje, hein? Que beleza! Ainda referentes a quarto trimestre. E Azevedo e Travassos com nova perfuração de poço de petróleo no Rio Grande do Norte. Cá, comecemos pelo Bradescão, é você. Vamos lá, então. O Conselho do Bradesco aprovou o pagamento de 3 bilhões em JCP. Os acionistas que possuírem ações até o dia 30 de junho terão direito a receber aproximadamente 27 centavos por ação ordinária e 29 centavos por ação preferencial. A partir do dia 1º de julho, as ações passarão a ser negociadas sem o direito a esses pagamentos. Bradesco hoje está caindo 0,95% aos R$ 16,60. Junqueira, qual a sua visão sobre Bradesco entre os grandes bancos? Como você avalia Bradesco? Bom, Cami, Bradesco é um case de turnaround, né? Então a empresa vem performando bem, ela vem melhorando seus resultados, vem conseguindo ter, né, uma rentabilidade melhor, ainda longe do seu principal concorrente, o Itaú,
conseguindo fazer um gap importante com o Banco do Brasil, e eu sigo achando que Bradesco é uma tese para a gente ficar de olho, né? Ele pode ter uma melhora significativa ao longo dos próximos trimestres, né? É um banco que opera bem com um ambiente de juros aí mais alto, e também tomar um pouco de cuidado só com aquela resolução nova do Banco Central, que fez alguma mudança na divulgação de resultados dos bancos, que ainda estão fazendo eles baterem um pouco de cabeça, mas isso deve melhorar ao longo do segundo semestre desse ano. E Coutinho, o gráfico diz o que pra gente? Olha só, o Bradescão tá bem, o ativo subiu como se não houvesse amanhã, tava só dando uma olhada nas resistências dele. Ele deu uma desacelerada, mas eu desenhei aí uma LTAzinha tranquila para poder pegar e levar o ativo para cima. O que mais me chama a atenção é que esse FIBO aqui, ele tem um objetivo a 17,91, e esse 17,91 aqui é um objetivo de um gráfico mensal. Olha só, ele volta para setembro de 22. Então assim, comprado bem comprado. Novas compras? Não sei. Me parece esticado, comprando na parte superior do gráfico não é a minha. Eventualmente, se quiser, compras pequenas parciais, preço médio positivo. Mas o gráfico tá belezão. Vamos lá, Cá. Enquanto o Ibov renova a mínima intradiária, 137.620 pontos, vale de longe o papel? Não é nem de longe, porque o Itaú tá numa proporção parecida. Vale Itaú. São os papéis que mais tiram pontos do Ibovespa, ambos tirando 100 pontos praticamente na composição. Vamos fazer o seguinte, Cá. Agora a gente gira aqui o eixo, sai de Bradesco e passa a falar de Randon Corp. Por quê, hein, Cá? A companhia reportou receita de 1 bilhão e 150 milhões de reais em maio, uma alta de 18,8% no ano. Considerando somente as operações da unidade de autopeças Fras-le Mobility, as receitas foram de 473 milhões de reais, o que representa uma alta de 44% em um ano. E repercutindo a divulgação desses resultados, Rapt 4 hoje cai 0,56% aos R$ 8,92 e Fras 3 recua 0,63% na mínima do dia aos R$ 26,95. Você acompanha a Randon e Fras-le, Junqueira? Acompanho sim, Cami, foram números positivos aqui, né? A receita consolidada da Randon Corp totalizou aproximadamente 1,2 bilhão no mês, um crescimento de 19% na comparação anual, né? Um número ligeiramente acima do esperado, né? 2% era 2% acima da expectativa do sell side, 6% ajustado pelo efeito calendário, né? Já que maio 25 teve um dia útil a menos que maio 24, né? Também é importante lembrar que maio 24 foi afetado negativamente por paralisações pontuais de fábricas no Rio Grande do Sul durante as enchentes no estado, né? Então isso também ajuda um pouco o aumento na comparação anual em relação ao ano de 2024. É um belo case aqui. Acho que Fras 3 é um papel que vem performando muito bem. Eles anunciaram recentemente um follow-on até para poder fazer um aumento da liquidez do papel e também uma capitalização na Randon. Eu continuo achando que a Randon talvez tenha um upside um pouco maior que a Fras, porque ficou um pouco para trás em relação à performance das ações. E novamente a Randon também é um case para aquele investidor que vislumbra, né, uma mudança na nossa política monetária, um fechamento de juros no médio prazo. Nesse preço que está, Randon parece bastante atrativa, dado que é uma empresa com uma alavancagem boa. E aí, Coutinho, o gráfico? Olha só, o gráfico de Rapt, ele não tá bonito, tá? Se você pegar e dar uma olhada, você está na parte inferior do gráfico, região de compra, sem figura gráfica de compra. O ativo transita entre 8,9 e 57, o ativo está lateralizado desde janeiro 25. Então, assim, quem está comprado em Randon, você tem aqui o efeito de custo de oportunidade de uma movimentação que me parece longa. Então eu iria tranquilinho, eventualmente compras aqui, isso aqui vai virar um belo buy and hold. A parte de compra está correto, você está comprando na parte inferior do gráfico, mas ainda sem figura. Então assim, se você tem uma expectativa de alta rápida, eu acho que não é o papel para entrar. Se é um papel que você curte a tese e quer levar para longo prazo, ok, o processo de compra pode até ser iniciado. Compras pequenas, parciais, preço médio positivo. Muito bem, meu caro Marcelo Coutinho, 10 horas com 26 minutos. Leilão Ibov na mínima, hein? 137.609 pontos, 0,8% de marcha ré. O Ibov já chega a uma correção de 1.107 pontos. Leilão de quem e em quais condições, hein, cá?
São Martinho foi para leilão com alta de 2,52% aos R$ 19,94. Na máxima do dia, São Martinho é o papel que mais avança em variação dentro do Ibovespa. E agora, né, no leilão, a variação teórica do papel é de queda de 1,60%, Léo. Ok, anotado aqui, São Martinho no radar, você trader, fique com ele por aí, no seu monitoramento. 10h27, dá tempo de uma terceira história aqui que a gente separou, PetroRecôncavo, retomando operações no campo de... Já ouviu falar, Leozinho? Kassarongongo. É isso mesmo que você ouviu. Kassarongongo. Pergunta que vale R$1 milhão. R$1 milhão. Coutinho, você acaba de participar do nosso game, hein? Atenção. Em qual... Não, mas eu nem comecei. Calma, Coutinho. Pergunta que vale R$1 milhão. Posso perguntar? Fala, lindinho. Então vamos lá. Em qual cidade está localizado o campo de Kassarongongo? Tenho a menor ideia. Nem chuta. Você vai dar opções? Vou dar opções, então. Vou colocar em estados. Está no Ceará, está na Bahia, está no Espírito Santo, está no Rio de Janeiro. Espírito Santo. Posso confirmar? Pode. Valendo R$1 milhão. Qual é a resposta certa? Espírito Santo. Putz, a vida, errou! Errou, meu! Errou! Fica na Bahia! Como o Alexandre Silva aqui, ó. Bahia, bora Bahia! Coutinho não foi dessa vez, mas continue comprando a Telecine e o Carnê do Baú. Eu volto em instantes com você, 10h28, Camila Nascimento, vamos pra história. Vamos lá, então. A PetroRecôncavo informou que a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, por meio da Superintendência de Segurança Operacional, aprovou o retorno operacional das estações Nova Kassarongongo e ilhas localizadas no campo que fica no ativo Bahia. E só para destacar aqui também, né, a produção média no campo em maio foi de 768 barris de óleo, equivalente por dia. PetroRecôncavo está subindo 0,19% aos R$ 15,61, apesar da queda firme do Brent hoje. Junqueira, analisa pra gente então essa notícia envolvendo PetroRecôncavo, por favor. Uma notícia positiva, né? Ela podendo operar mais um poço, né? Vale sempre lembrar, empresas de commodities, duas vertentes para o valor do equity, né? Preço da commodity, crescimento de produção. Aqui você pega um crescimento de produção importante, né? A empresa vai continuar entregando. A PetroRecôncavo das juniors aqui, eu acho que ela é um pouco melhor que a Brava, né? Mais organizada, mas mesmo assim, quando eu penso nas junior oils, o primeiro nome que vem na minha cabeça é o da PetroRio. Olha só, pessoal, no caso do gráfico, o PetroRecôncavo tá bonitão, sobe, lateraliza, deixa subir. O ativo cota 1,560, vai dar uma duelada. Na verdade, a semana toda, se você olhar o gráfico, o ativo a semana toda tá duelando aqui nesse 1,563. Mas a formação gráfica é altista, envelopão extremamente bem desenhado, tudo sob controle. Objetivo 1,653, comprados, bem comprados, vale a colocação de um estudo. Novas compras não faz. Ela está superior do gráfico, último terço. Para mim, eu vou deixá-lo como ativo de manutenção. Anotado, Coutinho. 10h30 no oferecimento de CME Group, a maior bolsa de derivativos do mundo. Está começando a cobertura da abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Vamos lá, amigos, de olho na tabela da volatilidade DXY, no placar de 0,10% de marcha ré, 98,69 pontos. Olha o VIX, assopra que sai dos 19, hein? 12,82% de marcha ré, quase 13% de queda, o VIX em 19,32 pontos. Abrindo espaço para a gente ter, sim, apetite pelo risco. Ô, gente, esse VIX, ele ficou em 22 pontos e meio, tá? Em 19,3 agora. Yields de 2 anos, no 0 a 0, mudou. E os yields de 10 e de 30 anos, com 2 pontos base e meio a mais nos prêmios. Aqui a dinâmica
ela até diminuiu em intensidade, mas não em conceito. Qual o conceito? As pessoas estão se desfazendo dos títulos da dívida pública americana num cenário que dá espaço, abre espaço para mais risco. Então diminui a procura por proteção de capital. Com as vendas nos títulos da dívida, o preço dos títulos acaba ficando mais barato, cai, as pessoas estão se desfazendo, o rendimento sobe. Vamos com a Camila Nascimento, que está de olho nos índices acionários americanos. Você, cá. O S&P avança 0,43% aos 6.005 pontos, Dow Jones sobe 0,29% aos 42.292 pontos e Nasdaq registra alta de 0,60% aos 19.665 pontos. O Russell 2000, índice de small caps, registra alta de 0,69% aos 2.127 pontos. Léo, vou aproveitar para pagar também falas do ministro das Relações Exteriores do Irã, que está discursando agora no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Ele disse que o país está determinado em defender a integridade com toda a força e que deve se encontrar com os Estados Unidos no dia 15 de junho para elaborar um acordo. Também falou que o Irã deve elaborar um acordo promissor sobre o programa nuclear com os Estados Unidos. Só repete a data para mim, 15 de julho? Junho. Não, mas aí não pode ser, cara. Porque, então aqui no painel deve estar... A tradução literal deve estar equivocada aí, porque 15 de junho obviamente já foi, então me parece que estamos falando de 15 de julho. O Trump deu 2 semanas, né, para conversa. 2 semanas para conversa, cai lá no dia 4 de julho. É isso, né, estamos no dia 20 de junho, vai cair no dia 4 de julho. Vamos ver, às vezes na tradução literal tem alguns termos que acabam sendo imprecisos aqui na hora da gente monitorar. Acho que foi um erro da plataforma Financial Juice, porque aqui mesmo traduzindo no inglês, lendo no inglês, tá junho. Tá junho mesmo. Então, repete pra gente a construção verbal. Como é que foi colocada essa data aí do dia 15 de junho? Que o Irã deve se encontrar com os Estados Unidos no dia 15 de junho para elaborar um acordo. Então, de fato, a menos que tenham criado, eu desconheço, você também desconhece, a menos que tenham criado uma máquina do tempo, só pode ser 15 de julho. Ajuda a gente aí, plataforma, é ou não é? Sim ou não, Léo Pinheiro? Você que é um fã de De Volta para o Futuro. O De Volta para o Futuro é assim, né? Você mexe nas engrenagens do tempo. Bem, é uma evidência positiva que fala de novo em acordo, que fala em negociação, que fala em retórica, em diplomacia. E nesta busca pelo De Volta para o Futuro e pela máquina do tempo, aguardamos então para ver, em princípio, 15 de julho, momento Léo, de só reunião. para confirmar, o Luca Boni ajudou a gente aqui. Ele falou que o que o Snap tá querendo dizer, né, é que os Estados Unidos e o Irã deveriam ter se encontrado no dia 15 de junho para discutir o acordo. Ok, então é o bom e velho futuro do pretérito, viu, Leozinho? É o futuro do pretérito. Deveria ter acontecido no dia 15 de junho. Ok, obrigado, Cá. Mas claro, então, todo mundo na mesma página. Um abraço para o Luca Boni. Um passarinho me contou, Leozinho, que o Luca Boni hoje está soprando as velhinhas. Tá ganhando um novo ano de vida. Luquinha, e o presente é nosso, com esse apoio aqui na apuração. Olha aí, ó. Esta homenagem singela para o Luca Boni, que é um dos profissionais da Mover e que tá ganhando mais um ano de vida. Luquinha, parabéns, meu irmão. Um novo ano maravilhoso, com muita saúde, com muitas conquistas, com muitas alegrias. E com esse sorrisão aí que você estampa no rosto, alegrando os corredores do TC, um novo ano maravilhoso, tá bom? Obrigado por tudo e tamo junto. Luca Boni assoprando as velhinhas. Participa aqui do seu glorioso Tarde TC News. Praticamente todo dia o menino vem brilhar aqui na bancada. Tá bom, 10h35, Apple sobe 1,5%, 199 dólares com 44 centavos. Amazon subindo 0,9%. 214 dólares com 42 centavos. Google avança 0,4%, 174 dólares com 69 centavos. Meta de volta aos 700 dólares, uma alta de 0,74. Microsoft sobe 0,50, Nvidia 0,28 e Tesla, hein? Que beleza. Tesla subindo 2,5%, de volta a 330 dólares. Decola, robozada boa do meu Brasil. Tesla que deu sopa nos 275 com aquele casos de família entre Donald Trump e Elon Musk. Mas a recuperação foi praticamente em V, né? 330 dólares. Vamos lá, amigos. Marcelo Coutinho, no gráfico dos índices acionários, aí estamos com a Black Arrow da Nelogica, a CME, a maior bolsa de derivativos do mundo, oferecendo esse mergulho americano. O Coutinho fala o que os gráficos revelam. Pois não, Coutinho?
Vamos lá, Leozinho. Começando com o Dow Jones. Dow Jones ruim, volta para dentro do canal. Restrito 41,42. Chegou aqui a ameaçar rompimento de resistência, não consegue. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias úteis. Dow Jones volta. No caso de S&P 500 também, olha só, semana ruim. Fechando a semana, 1, 2, 3, 4 dias úteis aqui para fechar a semana. S&P não consegue decolar, S&P lateraliza e fraqueja um pouquinho. Hoje dá uma equilibrada, mas a tendência é baixista. Quando eu olho para a Nasdaq, mesma coisa, chegou a romper, mas também deu uma lateralizada, deu uma fraquejada, hoje compensa. E Russell 2000 também lateralizado. Outlook do mercado americano permanece lateralizado, ainda na expectativa, um monte de coisa acontecendo, precisa de muita coisa melhorar para o mercado destravar, mas de qualquer forma também mantém Never Bet Against America, o mercado americano segue resiliente. Se você der um zoomzão, apesar de tudo que está acontecendo, o mercado americano é um grande envelope de alta. Gabriel Junqueira, é um gancho para você comentar a decisão de política monetária do Fed na última quarta-feira. Pouca notícia, né? Pouca notícia, Léo, amplamente esperada, né? Acho que tudo dentro do que o mercado já estava imaginando, né? Um Jeremy Powell bem mais restrito, né, bem mais hawkish também, esperando o desenrolar de todas essas situações, porque afinal de contas, né, a incerteza lá fora é muito maior até do que a que a gente tem aqui no nosso ambiente interno, né? Questões de guerra, questões de tarifa, questões inúmeras que podem fazer com que a inflação aumente por lá, e aí a questão das taxas de juros voltam à tona, né? Então, isso é muito importante porque quando a gente olha para o mercado dos Estados Unidos, eles têm também um problema fiscal por lá, né? E aí os Estados Unidos, que foram um grande porto seguro ali de muitos investidores por tempo, podem estar olhando de uma forma um pouco mais receosa. Continua sendo um mercado muito forte, um mercado que tem muita oportunidade, mas começando a olhar um pouquinho para outros mercados também, o que explica um pouco do fluxo que mercados emergentes vem tendo, né? Ô Léo, um destaque que eu queria fazer hoje é de uma ação que poucas vezes a gente fala dela, mas muitas vezes a gente vê os produtos dela, né? A Mondelez, né? A empresa de chocolate do ticker MDLZ, né? Então, o Wells Fargo deu um upgrade em Mondelez para compra, né, aumentando o target price de 68 para 78 dólares, né? Então, um dos principais motivos pelos quais eles colocaram essa empresa como compra, né, é que eles veem uma melhor execução nos preços, né? Então, a elasticidade da demanda do chocolate, essa eu nunca tinha visto, né? Teoria econômica com o chocolate, né? A elasticidade do chocolate está sendo bastante colocada aqui a preço, né? Por conta do cacau e você está vendo uma precificação de um chocolate cada vez mais caro e uma confiança que a empresa deve conseguir entregar um ano de 2025 muito forte com esses novos preços também. E questões de inflação também no custo da Mondelez estão sendo bastante enquadrados ali e eles colocam a empresa com earnings per share de high single digits para esse ano e para o ano de 2026 também, né? Então ela deve ver uma Mondelez negociando aí próximo a 10 vezes preço-lucro, num desconto em relação a seus pais, o que dá um caso de bullish para a gente na empresa, né? Então o Wells Fargo dando para a Mondelez aí um status de compra. Às 10h40, o glorioso Gabriel Junqueira trazendo chocolate para essa sexta-feira de emenda de feriado. Ei, Gabriel! Essa empresa é a que comprou o naming rights do nosso glorioso Cícero Pompeu de Toledo, o nosso querido Morumbis hoje, né? Estádio do tricolor paulista, né? Que infelizmente não tá numa fase tão boa, mas tanto eu quanto o Lucas Wood acreditamos que o nosso São Paulo vai melhorar, né? Olha lá, olha os soberanos aí, ó. Ele, Lucas Wood, Gabriel Medina. Bom, eu não posso nem continuar essa conversa, que como corintiano, ó, eu tô lá. Tá bom, Gabriel. Vamos pro gráfico que o Coutinho aprofunda em cima desse gancho de chocolate. Que seja um gráfico achocolatado, Coutinho. Não é não, Leozinho, olha só. Quando você olha para a Mondelez, vou pegar o longo, né? Assim, o ativo subiu bem, o ativo lateraliza desde 23 e 24. E aí tá nessa região 50, 60, 70. No curto prazo, no gráfico semanal, você até tem um envelopão de alta, né? O mercado sobe, longa lateralização para alta. Essa alta se confirma acima de 70, o ativo cota 66. Então, assim, eu ainda precisaria subir bastante
para entrar numa figura gráfica que sim me daria uma alta. Quando eu olho um pouquinho mais de longo prazo, eu tenho aqui uma região de distribuição, isso aqui é uma região de venda. Então, assim, é uma aposta, eu acho que é um ativo a ser namorado, melhora bastante acima de 70, aí sim o upside fica longo, mas olhando o gráfico da forma que está agora, eu iria com um pouco mais de cautela, quem quiser comprar a tese, eventualmente de novo, compras pequenas, parciais, preço médio positivo. Vamos para os destaques de Camila Nascimento. Ela não deixa nada escapar e separou 2 notícias pra gente, pois não, Cá? Vamos começar então pela notícia de Aura Minerals, que planeja lançar um IPO nos Estados Unidos na próxima segunda-feira. A empresa, que busca captar $300 milhões, quer se aproveitar do momento favorável para o ouro, cuja demanda vem crescendo diante do alto nível de incerteza global. Aura, ela é cotada na Bolsa de Toronto agora, com queda de 0,43% aos 37 na moeda, né, no dólares canadenses. E aí, Coutinho, você pode analisar pra gente a BDR da companhia Aura 33? Vamos lá, tá na tela já, cá. Olha só, o ativo lindão, sobe como se não houvesse amanhã. No curto prazo, ele tá tangenciando aqui os R$50, não consegue. Então bateu um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, volta, tá querendo montar aqui um envelope de alta. Ainda tá um pouco prematuro. Quem tá comprado, bem comprado, eu acho que vale um stop. Novas compras? Não, nessa figura eu não faria. O ativo azeda se ele perder esse fundo, R$ 44,18, e melhora acima de 52 quando ele completar esse envelope. Eu iria um pouquinho mais na expectativa de uma lateralização, e aí sim, rompeu 52, vamos às compras. O objetivo desse cara, R$ 63. Bom, são 10 horas com 43 minutos, temos mais uma notícia separada pela cá, só antes... Cruzamento depois de um tempinho, né? Pra gente ver como a coisa bate aqui no Brasil. O dólar segue se apreciando, 0,14% de avanço, R$ 5,502, e o Ibovespa realizando. Isso não mudou. Nós temos 1.100 pontos a menos para o nosso índice, são 137.686 pontos. Curva de juros no Brasil segue com a ponta curta um pouquinho mais salgada, 8 pontos base a mais nos prêmios, e as pontas média e longa fechando em 7 pontos base os pedidos de prêmio. Pois não, Cá? A próxima notícia é em relação a Stellantis, que, pressionada pelas tarifas de Donald Trump, considera uma possível venda da Maserati. Inclusive, a companhia já contratou uma consultoria para discutir o tema, e a medida serve para a montadora buscar reformular seu amplo portfólio, que hoje conta com 14 marcas. Coutinho, dá uma olhada para a gente no gráfico, então? Tá horroroso, olha só, o ativo baixista 8,27 está atingindo a sua mínima de fevereiro de 2020. No curto prazo, a lateralização ela não me mostra nenhuma figura de cunho altista. Isso no semanal. Se você jogar no diário, então, aí a coisa termina de azedar. Você não tem figura gráfica nenhuma. O ativo restrito entre $7,20, 9,79. Curto prazo dele baixista, voltaria a 7. Esse aqui, por enquanto, não faria nada. Bom, 10h45, no oferecimento de CME Group, a maior bolsa de derivativos do mundo. Você curtiu a cobertura da abertura do mercado à vista nos Estados Unidos? Segunda-feira tem mais. 15 para as 11. E agora, hein? Olha, a gente ainda deve aqui algumas histórias da vida. Entre elas, Petrobras pagando 9 bilhões e 100 milhões de reais em dividendos hoje, hein? E Azevedo e Travassos, que iniciou uma nova perfuração num poço de petróleo lá do Rio Grande do Norte. Vamos falar de Petro, cara. Separa pra gente, então, esse gancho do pagamento dos dividendos. A gente lembra que esses dividendos dizem respeito ao quarto TRI de 2024, e não confundir com os dividendos que ainda serão pagos em referência ao primeiro trimestre de 2025. Você, cá. Então, Petrobras paga nessa sexta-feira a segunda parcela de 9 bilhões e 100 milhões de reais em dividendos do quarto trimestre. Nessa segunda parcela serão pagos R$ 37,00 por ação ordinária e preferencial. Os acionistas na base da Petrobras até o dia 16 de abril recebem o pagamento, Léo. Obrigado. Vamos lá então, Gabriel Junqueira e Coutinho. Assim, o gancho dos dividendos ele fica até lateral, né, Gabriel? Faz mais sentido falar de Petrobras e de qualquer Junior Oil olhando para o petróleo que é olhar para o conflito Israel-Irã e ver o que é que o mercado tende a precificar nesse sentido.
Exato, Léo. E hoje um dia a Petrobras performando bem, né? A preferencial está subindo 0,58, a ordinária subindo 1,23. Um dia que Petrobras aí se destaca na bolsa, né? Um dia mais negativo para o índice, mas com ela andando bem, né? Eu continuo achando aqui que Petrobras é um ativo mais defensivo no momento atual, né? Ele te protege de alguma escalada no conflito, de alguma alta mais abrupta no petróleo, então você tem ali na Petrobras um ativo que vai fazer uma proteção no teu portfólio com um carrego interessante de dividendos, né? Vale lembrar aí também que tivemos notícias que o governo está fazendo uma pressão para dividendos extraordinários e que a Petrobras pode pagar um pouquinho a mais para ajudar a fechar a conta da turma lá, Léo. Muito bem. Vamos para o gráfico de Petrobras, meu caro Coutinho. Diga lá, o Gabriel até narra, né? Uma melhoria aí na performance de Petrobras. Quando eu abri o mercado hoje aqui com vocês, Petrobras estava caindo 0,50, 0,60. Agora, a gente está vendo Petri 3 subir 1,12 e Petri 4 subir 0,49, Coutinho. Olha só, a Petrobras está lateralizada, tem um envelopezinho de alta que um sobe, lateraliza, sobe bonitão, comprado. A gente já tinha falado disso essa semana, né? Quem está comprado está bem comprado, sob controle. Minha preocupação, o upside é curto, R$ 33,74, ativo cota 3306. Então, assim, eu acho que defensivo, novas compras, teria que romper 34, então até lá tem um espacinho ainda para chegar. A figura gráfica ok, para quem está comprado, eu acho que valeria um stop abaixo de 3,188, mas vou deixá-lo como manutenção, não fico tão animado para comprar a Petrobras. 10h48, 12 minutos para as 11 da manhã. Valeu, Coutinho. Cara, e a gente separou também uma história relacionada a Azevedo e Travassos. A empresa iniciou uma perfuração de um novo poço de petróleo lá no Rio Grande do Norte. Você nos conta. A Azevedo e Travassos, então, iniciou essa perfuração de um novo poço de petróleo no Rio Grande do Norte. Com a profundidade final estimada em 1.177 metros, toda a operação da sonda de perfuração, bem como o investimento necessário, serão conduzidos pela ATP. A previsão é que a perfuração seja concluída até o dia 30 de junho, com avaliação dos resultados em até 30 dias após o término da atividade. A ZEV4 cai 2,99% aos 65 centavos. E você já tinha comentado aqui com a gente, Junqueira, que não é uma tese que você gosta muito, né? Exato, Cami, não é uma tese que eu gosto muito, né? Acho que Azevedo e Travassos é o clássico caso do que quer fazer um pouco de tudo e no fim não faz nada de nada, né? Então a empresa que ela era de infraestrutura, começando a operar petróleo, enfim, não é a sua expertise, é a extração de petróleo. Até trouxe uma equipe que parece interessante, mas ela precisa se provar ainda para que a gente tenha aí um trade mais claro ou uma empresa que vai ter uma tendência muito melhor da frente, né? Eu particularmente sou pessimista com a tese e aí prefiro ficar de fora. O gráfico de Azev está horroroso. O ativo está lateralizado desde abril 24, entre 73 centavos e R$1,31. O ativo cota 75, no curto prazo ele é baixista, cai, lateraliza, cai. O objetivo dele é 51 centavos, que remete a dezembro 24. Absolutamente nada para fazer com este cara, tirando o som da Fiboninha que acabou de se pronunciar. Papaizinho. Fala, meu amor. Ele é tão lindo. Comigo. Quem é tão lindo? O Luca Boni. Luca Boni. Tá fazendo aniversário hoje, Coutinho. Parabéns, lindão. Deus abençoe, que seja um grande dia. Já tem aí uma fã dividida, né? Porque o Léo é bonito, o Luca Boni é bonito, o Junqueira é bonito, o Fiboninha tá alavancado, hein? Tá. Ele tem namorada? Como é que é, Fiboninha? Fala de novo pro tio ouvir. Ele tem namorada? O Luca, não Ele sei. tem namorada. Não sei. O Luca Boni tem um coração amplo, acho que ele ama muitas pessoas. Valeu. Daqui a pouquinho a gente tem mais da Fiboninha interagindo com o Coutinho. 10 horas com 50 minutos, 10 para as 11. Perguntas da audiência. Daqui a pouco tem Alex Martins. O Alex Martins sentará. A Fiboninha vai dar lugar ao Alex, né, Fiboninha? Não quebra nós, né? Então o Alex vai sentar aqui na bancada em instantes pra gente falar sobre macroeconomia, amarrar bem essa sexta-feira e projetar os próximos passos pra semana que vem. Você fica conosco. Depois do glorioso Alex Martins, Fernando Marques chega pra gente conversar. Especialmente para o Tá Cheio Seu Trade.
Para o Arthur, Fiboninha quer feijoada. Para o Augusto, FBI, Open Up. Quem mais? Ó? O Roberto Rezende. E eu preciso mandar um abração aqui para o ouvinte que mandou um superchat daqueles. Um baita elogio aqui, ó. O Jairo Clima. Bom dia, TC News. Parabéns pelo programa. É top 10. Obrigado, Jairo. Mandou um superchat aqui. Ô, Leozinho. 50, hein? Ah, o café hoje tá garantido. É só o café. No Itaim é o café. E olha lá, né, garotinho? Não vem nem o acompanhamento, né? Não vem nem o acompanhamento. É só o café. Tá bom. Valeu, Jairo. Tamo junto. Pro Magrones, que também tá na área. Ô, eu me identifico, hein? Magrones. O Choi também tá aqui. O Pobre Pescador também tá na área aqui. O Rodrigão. Obrigado pela audiência de vocês. E vamos para a pergunta. Pergunta aqui do Kleber falando de Vale. Né? Vale tá caindo 1,3. Putz a vida. Vale tocou mínima em 50 e 50 praticamente. Foi R$50 com 52 centavos. É, o minério de ferro, ó. Em queda livre. Segura esse minério de ferro. E aí, Gabriel? É olhar para Vale, é olhar para o minério de ferro, que é olhar para a atividade econômica global e, em particular, olhar para a China. Nada tem saído dali? Nada tem saído dali, Léo. Realmente não tem nem muito o que falar, porque assim, a empresa em si é uma baita empresa, né? Gera caixa, paga dividendo, tem uma operação, vantagens competitivas, mas assim, enquanto a gente não tiver um vislumbre de uma economia chinesa voltando a performar, de uma economia chinesa voltando a ser pujante e que puxe esse minério de ferro, não tem o que fazer. E é um case que vai ficar aí de lado para baixo. Como o gráfico tá mostrando, né, Coutinho? Vale 3 assim, paradona. De lado para baixo, tá certo. 5221 já foi perdido. Você pode até, se você quiser, pegando uma carona aí na análise do Junqueira, fazer um pivôzinho de baixa. Então, se você deu um cai, uma lateralização, uma queda. Cota 5064. Tem aquele 4896 que eu tinha cantado, eventualmente 4951, mas Vale não tem nem o que falar. Vale a gente já tinha cantado, né? Proteção com opção, compra de put, utilização de stop loss. Vale, você está lateralizado, tirando esse outlier, você está lateralizado desde abril 25. Se você incluí-lo na lateralização, aí você está lateralizado praticamente o ano inteiro. Tudo bem que você teve uma alta aqui, mas também é um ponto fora da curva. O ativo está centrado nessa região e agora volta a buscar fundo. Fala, Fiboninha, fala, Fio. Eu preciso dar educação. Esse dela, eu preciso falar com o Léo Pinheiro. Fala, minha mãe está mulher. brava. Minha mãe está Sua mãe brava. tá brava? Quem? Por que sua mãe tá brava, meu amor? Sua Porque mãe você não deu comida para o cachorro. É o Fibolate. 10h54. Ô, Gabriel, aqui, ó, eu separei o comentário da Juliana e do Douglas. O Douglas Isidoro escreveu assim: Leozinho, quarta-feira eu vi você na bike. Garotinho, eu fui notado. Quarta-feira eu vi você na bike do Itaú lá na ciclovia. Isso é um sinal de compra ou venda de Tube 4? Olha aí, garotinho, eu fui notado. Tava com a bike ali, ó, na ciclovia. Ô, Douglas, quando é assim, baixa o vidro e dá uma buzinada. Não vai provocar um acidente, mas aí a gente troca uma ideia lá, pô. Tá bom, Douglas, um abraço. Quanto a Itaú, não tenho na minha carteira, não posso opinar. E a Juliana falou de Embraer, que coincide com um dos destaques que você tinha separado, não é, Gabriel? Você falou de Embraer aqui comigo, ó, Embraer na Paris Air Show. Deu o seu show. Léo, exato, né? A Paris Air Show tá rolando, né? A gente teve o terceiro dia dessa feira, que é a principal feira de aviação comercial e de defesa do mundo, né? E após um segundo dia relativamente morno, né? A Embraer teve uma jornada bem mais movimentada no terceiro dia de evento, com uma série de anúncios positivos, né? O grande destaque foi o pedido da SkyWest de 60 jatos, né? Com opção de mais 50 jatos, então muito positivo aqui. E na linha de defesa, a gente viu a Lituânia escolhendo o cargueiro C-390 Millennium como sua próxima aeronave de transporte militar, o que também é muito positivo para a empresa, né? Então, a possível venda aí todos esses pedidos, todos esses cargueiros acrescentam backlog da empresa, acrescenta resultado. Então, a Embraer segue sendo ali
um baita de um case de sucesso aqui na bolsa. E o que eu diria, o avião decolou e tá voando alto, né? Mais de 40 mil pés acima de todos os outros. Que beleza! Ah, mas não é esse barulho não, o Léo Pinheiro, esse aí é um teco-teco aí. Esse é o teco-teco da Segunda Guerra Mundial aí, esse aí, ó. A Embraer agora é só avião a jato, daqui a pouco o carro que voa, o negócio é uma loucura. Ei, Gabriel, tá bom. O gráfico de Embraer decolante também, não, Coutinho? Tá lindão, a gente já tinha falado de compra, o ativo cota 7306, esticado, compras a critério, você tem uma resistência 7506 e uma a 7769, o objetivo final 7865, nota que 7865 você tem também esse pontinho aqui, ó, que vai fazer uma resistência próxima, tudo sob controle com a Embraer. Não vejo, apesar de tudo, uma alta rampada. Então, assim, o ativo vai subindo, sobe bem, compras ok, mas não vejo nada de excepcional, graficamente falando. Por quê? Porque o gráfico é longo. Você tem uma longa alta, uma longa correção, e por proporcionalidade, você deveria ter uma longa alta. Papai. Fala, meu amor, fala, Fivoria. Fala, Fivoria. Tô com gases. Tá com gases. Segura. Tá vendo? Segura. Tá vendo? Pelo amor de Deus, porque quem tá no Léo. estúdio sou eu, não é o Coutinho. Pede pro titio Léo levar você pra passear um pouquinho. Entendeu? Você tem dois titio Léo que te ama. Você tem o titio Léo Levati e o titio Léo Pinheiro. Qualquer um dos dois te leva pra passear tranquilo. Aula de robótica. Aula de robótica? É melhor não completar, hein? Na dúvida, é melhor não completar. Coutinho, meu querido amigo, muito obrigado, um abraço. Segunda-feira a gente volta a ter você aqui no estúdio. Se Deus quiser, queridão. Obrigado, um abraço a todos. Pessoal, um bom dia. Eu os vejo às 14 horas. Valeu.